Oi, gente, boa noite. Eu sou a Tamiris Fortuna. Para quem não me conhece ainda, hoje tem umas carinhas novas aqui que eu ainda não conheço. Sou gerente de fomento à cultura da Funalfa. Hoje a gente vai conversar aqui no Cultura Conecta um pouquinho sobre a Lei Aldir Blanc, né, a Lei de Emergência Cultural. Vamos apresentar para vocês duas propostas que temos para o plano de trabalho, plano de ações, na realidade, desculpa, não é plano de trabalho, que deve ser inserido no sistema para que a verba venha para Juiz de Fora. Então, a gente vai apresentar isso para vocês. Eu queria informar, já agora no início, que eu estou gravando essa reunião. Essa questão de gravar vem da própria concepção da lei, né? Ela foi criada desde de seu início, assim, quando ela ainda era um projeto de lei feito pelos idealizadores dela. Ela já vem com essa característica da participação popular, da escuta à classe artística de forma geral. E aí, aqui em Juiz de Fora, trazendo a aplicação para cá, não vai ser diferente, né? A gente está ouvindo vocês desde o início, lá bem desde o começo também, quando ainda era um projeto de lei, quando a gente começou a estudar essa história toda. Alguns de vocês já acompanham esse caminho com a gente, essa trajetória há algum tempo. Então, a gente vai gravar essa reunião para depois conseguir disponibilizar ela no nosso YouTube, para que outras pessoas que não puderam estar aqui hoje possam acompanhar também o que está sendo discutido. Tá? Então, aviso para vocês que está sendo gravada e vamos começar. Eu vou chamar o Zezinho para começar a apresentação do plano para vocês, das possibilidades de plano. O Zezinho Mancini é o diretor-geral da Funalfa e ele que vai conduzir a nossa reunião. Se vocês quiserem falar em algum momento, pedir a palavra, podem utilizar tanto o chat quanto abrir o microfone e falar, tá, gente? A gente só pede mesmo para manter desligado enquanto não estiver utilizando da palavra, para que a gente não tenha problemas com ruído. Mas se quiserem intervir, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? A casa é de todos nós, como o Zé falou no começo. Boa noite, Zé, tudo bom? Beleza, Tamis. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, é um momento importante da execução das políticas públicas de cultura na cidade, né, no país, de maneira geral, mas sem dúvida na cidade. Juiz de Fora é um município muito importante no país, no estado, e especialmente, acho que do ponto de vista da cultura, né? Muitos de vocês obviamente conhecem a nossa história, os nossos valores. Então, a gente está vivendo um momento em que a participação popular é fundamental para que a política pública se concretize de fato, para que não seja um monte de ideia que está hoje na minha cabeça, na cabeça do pessoal da Funalfa, que a gente possa compartilhar com vocês tudo isso, e que vocês consigam colaborar com a gente. Como a Tamis falou, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, para discordar. A ideia é que hoje, eu costumo repetir isso no Conecta, né, que é de ser um bate-papo, e é isso mesmo, é de ser um bate-papo, e não somente um monólogo, a gente explicando como é que funciona. A gente está aqui para explicar como é que funciona, mas está aqui principalmente para ouvir vocês, para entender o que vocês pensam das propostas que nós temos a fazer hoje sobre a implementação da Lei Aldir Blanc. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar um arquivo de Excel no qual a gente planilha duas propostas, né? Vamos lá. A Lei Aldir Blanc, ela está destinando um recurso para os estados, um recurso para os municípios, e o próximo passo a ser dado agora por estados e por municípios é de que eles apresentem, pretendemos utilizar. E aí, vou dar um micro resumo, né? A Zé, maior sua parte de última vocês fala já travou um acompanha a pouquinho. gente. Tá bom, obrigado. Nós vamos, então, fazer um micro resumo agora daquilo que são as formas de divisão do dinheiro da Lei Aldir Blanc, para mostrar, então, dentro dessas formas que já estão preconizadas em lei, como nós pretendemos fazer essa divisão, então, no âmbito municipal. Vamos lá, rapidamente, resumidamente, são 3 incisos que dizem as 3 formas possíveis de se investir. Primeiro inciso, o auxílio emergencial para pessoas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. São, hoje, em Minas Gerais, 5 parcelas de R$ 600 que serão destinadas aos trabalhadores e trabalhadoras, pessoas físicas da cultura de Minas.
dentro da regulamentação federal de utilização do recurso da Lei Aldir Blanc, este inciso 1 será operacionalizado exclusivamente por estados. Hoje, então, nós não pretendemos ir muito além, falar muito mais, além do que eu estou dizendo aqui sobre o inciso 1. Caso vocês tenham dúvida, nós podemos sim tirar essa dúvida, mas a ideia hoje é que a gente fale especialmente do inciso 2 e do inciso 3. Tá? Então, o inciso 2, ele prevê um subsídio mensal para espaços culturais. E aí a lei tem uma leitura bastante ampla sobre o que são espaços culturais. Vamos lá, estamos falando tanto de espaços de fruição, né, um teatro, uma galeria de arte, entre outros. A gente está falando de escolas de artes, a gente está falando de associações, de instituições e até de alguns tipos de coletivos artísticos. Tudo isso está dentro daquilo que a lei engloba, a Lei Aldir Blanc engloba como coletivo, como espaços culturais. Então, eu costumo usar o termo coletividades, mas de vez em quando pode ser que eu fale espaço, a gente vai se entendendo aos pouquinhos. O inciso 2, então, é essa proposta. E já o inciso 3, ele prevê a realização de editais, de prêmios, de chamadas, chamamentos, enfim, esse tipo de concorrência, né, pública pelo recurso. São vários mecanismos possíveis que a legislação permite. Nós temos algumas escolhas, algumas predileções e vamos apresentar para vocês também isso. Então, resumidamente, o que a Lei Aldir Blanc trata de dinheiro é a possibilidade de dividir esse recurso em 3 incisos, 1, 2 e 3, e o próximo passo que a gestão deve tomar é apresentar ao Ministério do Turismo uma proposta de divisão desse recurso, né? O inciso 1 é apenas dos estados, o inciso 2 é apenas dos municípios e o inciso 3, estados e municípios podem operacionalizar. Apresentando, então, essa proposta, o governo federal tem aprovado, felizmente, com alguma celeridade, esses planos, normalmente, de um dia para o outro, eles já estão aprovando. E a partir do momento, então, que o recurso chegar a Juiz de Fora, nós teremos 60 dias apenas para, caso venhamos a abrir editais ou premiações, etc., para que a gente crie os editais, abra os editais, divulgue, receba as inscrições, avalie, apresentemos os resultados, digamos, então, quem são os contemplados, peguemos os documentos, validemos os documentos. Então, assim, quase tudo, exceto pagar de fato, mas tudo que a burocracia pública exige para poder fazer o dispêndio financeiro, nós temos que fazer em até 60 dias. Não acontecendo isso, nós devolvemos esse recurso para o Estado primeiro de Minas, e se o Estado de Minas não der uso, ele devolve ao governo federal. E aí isso é um grande problema, porque é um dinheiro que está no Fundo Nacional de Cultura, que deve ser utilizado na cultura, mas que, se não for utilizado primeiro por municípios, depois por estados, pode ser que ele volte para o governo federal, para o Tesouro, e não para a cultura. Então, é uma perda dupla, tripla da cultura, se não conseguirmos implementar isso. Então, estou dizendo isso para que vocês entendam já de antemão qual é a situação, por que há alguma também urgência nas nossas ações, e sim, urgência é uma palavra que nós vamos ouvir bastante aqui hoje. Eu vou agora já compartilhar minha tela com vocês. Tamires, já liberou para mim? Vou compartilhar minha tela com vocês para mostrar, então, quais são esses planos. Liberei agora. Obrigado. E, tendo dúvidas, vocês me interrompam, perguntem, questionem, por favor. A ideia é conversar. Vamos lá. Micro resumo, então, de novo, né? O Brasil vai repassar 1,5 bilhão de reais diretamente aos estados. Minas Gerais é o segundo estado que mais recebe, são 135 milhões que o governo do estado de Minas Gerais irá destinar através da Lei Aldir Blanc. Isso é uma informação importante, nós vamos fazer futuramente outros encontros como esse para falar especificamente dos editais que o Estado está lançando, já que entendemos que Juiz de Fora, pela sua relevância, tem condição de trazer aí mais cerca de 2, 3, talvez 4 milhões de reais para a cidade através dos editais do Estado. Isso é muito importante, que a gente esteja ligado não somente no recurso que vem para o município direto, mas também esse do Estado. Nós merecemos uma fatia generosa desse bolo, temos condição para caramba
dentro da nossa classe artística, dentro da estrutura da FUNAL, foi de colaborar com vocês para que consigamos trazer mais um tanto desse recurso para a cultura de Juiz de Fora. Então, Minas Gerais são 135 milhões. Dentro dos municípios, do outro 1,5 bilhão de reais, os municípios mineiros ficam com 160 milhões. Destes, o Juiz de Fora é o quarto município que recebe mais recursos. São 3.487.000 reais, 476,18 centavos. Então, eu vou arredondar aqui sempre para 3,5 milhões, tá bem? Mas são 3.487, 476,18. Apresentar para vocês também muito rapidamente alguns dados estratificados do Cadastro Municipal de Cultura, né? Nós lançamos 31 de maio o nosso cadastro, hoje temos quase 2.000 cadastros realizados. Esses dados que estão aqui são do último sábado ou domingo, eu não atualizei de lá para cá. Então, tinham 1.977 cadastros, o que já dá para a gente ter uma leitura bastante interessante sobre a realidade dos agentes culturais de Juiz de Fora. E aí, alguns dados recortados aqui que auxiliam a gente a desenvolver políticas públicas, né? Isso sempre foi dito desde o lançamento do cadastro, que ele teria uma serventia para a própria Lei Aldir Blanc. Achávamos que seria em função do inciso 1, não foi o caso, né? Houve uma mudança no rumo, mas ainda que não seja utilizado por inciso 1, que ficou para o Estado, a gente consegue utilizar as informações que tem aqui para elaborar melhor os nossos planos. Então, vamos lá. Vou falar resumidamente. Dentro de gênero, nós temos 63,8% que se declararam do gênero masculino, 34,9% do gênero feminino e 1,4% nas outras opções que apareciam no cadastro. Cor da pele, 49,8% branca, 22,7% preta, 22,1% parda, 2,6% não sabe responder, e ainda bastante variedade aqui de pessoas que preferiram se identificar com outra nomenclatura que não branca, preta ou parda, ou amarela ou indígena, que eram as opções que a gente dava de antemão. Em escolaridade, temos aqui colegial, ensino médio completo, é a maior parte, 28,4%, superior completo, 21%, superior incompleto, também 21%, e por aí vai. Não vou ler tudo para vocês, não. A ideia não é que vocês registrem exatamente esses dados, é só mostrar que eles existem, porque ali na frente eles são utilizados de algumas formas nas propostas que nós estamos desenvolvendo. Na área, a gente tem uma ampla maioria de representantes da música, são 37,6% que se disseram como pertencentes à área da música, 9,2% das artes visuais, 8,9% outra, dança com 8,4%, teatro 8%, cultura popular 7,2%, carnaval 5,6%, audiovisual 4,5%, literatura 3,3%, artesanato 3%, artes urbanas 2,1%, circo 1,1%, patrimônio e memória 1,1%. Dentro da categoria outra, a gente pegou algumas que eram citadas com mais frequência: Folia de Reis, 24,8%, fotografia, 17%, produção, 15%, capoeira, 11%, design, 5%, gastronomia, 5%, palhaçaria, 4%, contação de histórias, 3%, gestão, 3%, slam, 3% e tatuagem, 3%. Foram 105 estes que nós pegamos aqui dentro da categoria outra, não são todos. Dentro dos nichos, né, como você considera a sua principal função dentro do universo artístico-cultural? Artistas, diretores, criadores, 41%, pessoal do ensino de arte e cultura, 20%, produção cultural, 11%, prestação de serviços, técnica, consultoria, 11%, outro, 10%, gestão cultural, 3%, e tem CNPJ. Não possui CNPJ, ampla maioria, 75%. E possui MEI, 19,5%. E outro tipo de CNPJ, 5,4%. Os que participam de alguma espécie de coletivo, grupo, banda, duo, quarteto, etc., 63,7%. E não participa de coletivo, 36,3%. Os tipos de espaços que foram citados, né? Não temos ainda um cadastramento de espaços e coletividades, mas os que foram citados são 9% associações, 7% ateliês, bares e cafés 17,9%, escolas de arte 41,5%, escolas de samba 9%, galerias 3,3%, livrarias 1,4%, produtoras 10,8%. Na parte da renda, estamos acabando já essa parte aqui, gente.
até um salário 23,6%, de 1 a 2 salários 23,3%, de 2 a 3, 12% e por aí vai. E a última pergunta que nós estratificamos para esse trabalho aqui vive exclusivamente de artes, é uma resposta surpreendente para as minhas impressões. 44,8% dos cadastrados disseram viver exclusivamente financeiramente da arte, 35,8% diz que possui outras fontes de renda e 19,4% falou que não ganha dinheiro com as suas atividades culturais. Então, eu vou apresentar agora o primeiro dos planos que nós desenvolvemos. Este se chama Plano Convencional. Vamos lá, um resumo dele. O repasse, então, total que Juiz de Fora irá receber são 3.487.000, como vocês já sabem. Aqui investido, eu estou colocando 3.480, só para não ter que entrar na dízima, né? É só um arredondamento, mas no final das contas, nós vamos usar cada centavo destes que serão destinados à nossa cidade. No inciso 1, R$0 investidos, porque ele é responsabilidade do Estado de Minas Gerais. O inciso 2, que é responsabilidade exclusiva dos municípios, eu estou colocando aqui 2.265.000, e o inciso 3, 1.215.000. Vou explicar como se dá essa divisão, então, aqui, de 2.200 para o inciso 2, aquele dos benefícios para espaços e coletividades, para o inciso 3, que é aquele dos editais, prêmios e afins. Inciso 2, o máximo que eu posso utilizar são 2.789.000, porque 20% do recurso obrigatoriamente tem que ser investido no inciso 3. Arredondando, novamente, a gente está falando de R$700 mil, é o mínimo que eu posso utilizar no inciso 3, por força de lei. Então, o máximo são 2.700. Nessa proposta aqui, eu não estou utilizando tudo, seriam 2.200, uma sobra, diferença de 524.000. Esse 524 eu estou jogando para o inciso 3. Então, a porcentagem dos nossos 3,5 milhões são 65%, arredondando, no inciso 2, que gera 235 beneficiários, de acordo com essa proposta aqui. Já no inciso 3, que tem lá os seus 20% mais a diferença, que dá um máximo de 1.222, eu estou investindo nessa divisão 1.215, uma diferença de R$7.500. De novo, essa diferença não irá acontecer, a gente vai distribuir, é só para poder tentar falar com números mais redondinhos para vocês. Uma porcentagem de 35% investido no inciso 3, com 165 beneficiários. A soma destes dois dá 400 ao todo, sendo que destes 400 temos pessoas físicas, né, indivíduos, artistas, técnicos, produtores, e temos também coletivos, duos, trios, bandas, grupos, companhias, além dos espaços das escolas e das micro e pequenas empresas. Então, isso amplia bastante para além dos 400, né? Tem alguns desses que se multiplicam por si só em outros beneficiários, mas não estamos contando com isso, porque ainda não temos resultados. A divisão de valores, então, se daria da seguinte maneira. Vamos lá, inciso 2, aquele das coletividades. Teremos não. Essa proposta fala sobre 3 categorias, 1, 2 e 3. A categoria 1 tem uma previsão de uma parcela de R$3.000 para, ao todo, 45 beneficiários. A categoria 2, ela prevê 2 parcelas de R$4.500, quer dizer, R$9.000 para 120 beneficiários. E a categoria 3 são 2 parcelas de R$7.500, ou seja, R$15.000 para 70 beneficiários. Resumão, seriam, então, 3 formas diferentes das pessoas solicitarem o auxílio do inciso 2. Ou você estaria na categoria 1, que recebe 3.000, ou na categoria 2, que recebe 9.000, ou na categoria 3, que recebe 45.000. Quais são os critérios para estar em cada uma das categorias? Nós não estamos discutindo exatamente isso agora. Já temos algumas ideias, vamos depois trazer para vocês, porque nesse momento a nossa pressa é em definir qual é a divisão do recurso e não quais são os detalhes que vão definir para onde vai cada parcela desse recurso. Então, acho que aqui está claro, né? Um grupo receberia 3.000, outro grupo 9.000, outro grupo 15.000. Ao todo, são 235 beneficiários dessas 3 categorias. Vou passar para o inciso 3. E aí a gente divide o inciso 3 não em categorias, mas em nichos. Os nichos são espaços culturais, e aí é no termo amplo, né? Estamos falando de espaços
voltados para o ensino de arte e cultura, estamos falando de espaços voltados à fruição, lugares de apresentação, de exibição artística, e também das micro e pequenas empresas da cultura, sejam elas umas produtoras, sejam os estúdios, as livrarias, os comércios que existem voltados para essa área estariam inclusos aqui nesse nicho, nesse subnicho, nessa categoria do nicho, que é a micro e pequenas empresas. Além dos espaços culturais, então, a gente tem coletivos de cultura popular e urbana, coletivos das linguagens artísticas, indivíduos das linguagens artísticas e os indivíduos da técnica, dos trabalhadores da cultura, que não são exatamente os artistas, né? Aqueles que desenvolvem, de fato, o produto final, que é a arte. Dentro dos coletivos de cultura popular e urbana e dos coletivos de linguagens artísticas, a gente faz também duas divisões. Uma, coletivos que têm entre 2 e 5 pessoas, e outra, coletivos que têm acima de 5 pessoas. Isso para poder justificar alguns dos valores. Eu vou começar de baixo para cima agora. Os indivíduos, sejam eles os técnicos ou os artistas, a gente está propondo que recebam uma parcela de R$3.000. Esses 3 mil vêm num reflexo do próprio inciso 1 lá, que eu falei que é do Estado. Né? Seriam 5 vezes R$600, que é o auxílio emergencial do governo federal. Então, cada um desses teria esse recurso, R$3.000. Para coletivos de 2 a 5 pessoas, sejam eles das linguagens ou da cultura popular e urbana, seriam um valor de R$9.000. Para os coletivos acima de 5.000 pessoas, R$15.000. E para os espaços culturais, R$15.000. A gente está fazendo, então, um espelho, né? Aquilo que está no inciso 2, a gente espelha para o inciso 3. 3.000, 9.000, 15.000, dividido naqueles nichos: espaços, coletivos de cultura popular e urbana, coletivos das linguagens artísticas, os indivíduos que produzem arte e os técnicos e demais trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Nessa divisão aqui, não se apeguem a esses números exatamente de beneficiários, porque isso é para um segundo momento. Então, aqui é só uma forma de mostrar como que a gente consegue fazer uma capilaridade nos 5 espaços, nos 5 espaços de fruição, 5 micro e Travou um pequenas pouquinho na última empresas, fala, Zé. 5 tá. Então, não se apeguem aos números que estão aqui, não sei se isso vocês pegaram, é só uma forma de mostrar como que a gente espalha esse recurso em um número de beneficiários. Pode ser que tenhamos na reta final mais espaços de ensino do que micro e pequenas empresas, e aí uma coisa joga para outra, não necessariamente aqui dentro, mas de maneira geral. Então, aqui colocando só a título de exemplo, 5 espaços de ensino, para além desses 235 aqui. Mais 5 de fruição, mais 5 micro e pequenas empresas. Esses 3 especificamente, nós estamos focando em quem, talvez, por força da burocracia, não consiga ser contemplado aqui em cima, teria, então, essa opção, quase que um paraquedas reserva, não deu certo aqui, teria como correr para cá, para tentar conseguir ser auxiliado, beneficiário. Os coletivos de cultura popular e urbana seriam 5 acima de 5 pessoas e 25 de 2 a 5. Linguagens artísticas, 15 coletivos acima de 5 e 25 de 2 a 5 pessoas, mais 40 indivíduos das linguagens artísticas e 40 indivíduos da técnica. Somando tudo isso, 165 beneficiários, 1.215.000 destinados ao inciso 3. Vou interromper rapidamente o compartilhamento aqui, só para ver se já temos alguma questão específica voltada para ele, dentro do que a gente está explicando, ou se vocês preferem que eu siga para poder conhecer o segundo plano ainda, e aí a gente começa a fazer um comparativo com eles. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Aqui no chat já vieram algumas perguntas durante a sua fala. O Alexandre perguntou se você vai compartilhar a tabela. No caso, essa tabela que ele está falando na hora que ele mandou era aquela do cadastro, tá? Com os números do cadastro. Tá. O Marcos perguntou se rolaria de mandar a planilha. Aí já é essa planilha do plano convencional que ele está falando. Já era quando você estava lendo essa planilha. E
temos a dúvida do Tiago, que na hora que você estava lendo o inciso 3 agora, ele perguntou se os espaços já não se enquadrariam no inciso 2, que eles aparecem novamente ali. E o Trajano falou que os 5 beneficiários dessa segunda tabela, que na outra era bem mais amplo, mas aí na realidade é porque a gente trabalha com os dois. Mas aí pode explicar. Beleza. O primeiro, então, Alexandre, né? Isso. Sua tabela vai ser compartilhada depois. Podemos, assim, na verdade, ela não está como um material final, ela está no material de estudo nosso ainda. O plano é até que esses dados estejam depois numa plataforma dinâmica online, para que qualquer um, a qualquer momento, possa entrar e acompanhar os dados da Prefeitura, da FUNALFA, esses dados recolhidos pela Prefeitura e pela FUNALFA, de maneira geral. Existe a própria Prefeitura está usando isso agora em relação à Covid, né? Um painel que atualiza em tempo real o número de infectados, o número de curados, de óbitos, enfim, né? Acho que vocês conhecem isso. A gente está tentando trabalhar com a mesma plataforma, que é uma plataforma do Google, para ter esses dados disponíveis online a todo tempo para quem tiver interesse. Alexandre, Marcos Cabelo. Cheguei atrasado, rola de mandar essa planilha para recuperar o tempo? Ô Marcos, eu não vou exportar ela agora para você, não, mas a gente vai acabar voltando nela algumas vezes durante o tira dúvida do pessoal. Então, acho que você vai conseguir pegar melhor também tudo isso. Tiago, os espaços já não se enquadram no inciso 2? Se enquadram, né? Mas não sei em que momento você perguntou, Tiago, mas é aquilo que eu falei. Tem muita burocracia no inciso 2 e eu vou entrar nesse ponto agora na sequência. Então, caso alguém não consiga pela burocracia, ele teria ainda essa opção de ir lá numa ampla concorrência através de um edital. Por isso, esse interesse de talvez abrir também para os espaços no inciso 3. Trajano, estou vendo nessa tabela 5 beneficiários para ensino, mas na outra era bem mais amplo. Cabe na conta? É basicamente isso também, Trajano. Os números ali não são exatamente o número final de contemplados, é só uma amostra de como pode ser dividido, que pode ser 10 e 3, pode ser 22 e 37. Está ali só redondinho, de um jeito mais fácil para a gente poder visualizar a capilaridade da proposta. Tiago Gomes, e a questão das empresas fornecedoras de equipamentos, etc. Ainda não ficou visível. No meu caso, é uma empresa de som e luz com 2 funcionários, conseguimos manter os empregos, mas está complicado. Aí seria, né, dentro dessa proposta aqui, Tiago, seria lá no inciso 2, tem ali a coisa dos R$ 15.000 para micro e pequenas empresas, e também no inciso 3, mas aí é dentro de um edital de ampla concorrência, mas vocês estão sim no radar para que possam ser contemplados também. Marcos Ferrarese, a mesma pergunta, curiosidade. Aí é outra coisa. Pessoal, eu não vou entrar nesse mérito. Depois você fala em box com ele, tá? Marcos, sociedade que não tem CNPJ entra, tem o som que aluga junto com mais 2 sócios. Sim, a lei entende, felizmente, né, essa realidade da cultura no Brasil, da informalidade, que nós não temos exatamente, né, grandes empresas, temos grandes artistas, mas o nosso mercado ele é desaquecido, então a lei não obriga que sejam contemplados pelo CNPJ. Também vamos falar já um pouquinho mais disso, Marcos. O inciso 2 tem contrapartida ao município. Exatamente, esse é um ponto crítico, ao meu ponto de ver, do inciso 2. Eu acho que eu vou entrar no 3, porque estou vendo que algumas das questões que vocês já estão, talvez sejam respondidas a partir da outra proposta. O pessoal da FUNALFA não gosta, mas eu chamo ela de proposta kamikaze. Vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão entender por quê. Já falei em alguns dos nossos encontros aqui, do Cultura Conecta, sobre a proposta kamikaze. Me obrigaram a mudar aqui para plano alternativo, mas deixo o protesto. É plano kamikaze, o nome dele. E vamos lá para mostrar para vocês qual que é a proposta. O repasse é o mesmo, 3.487. Investimento 3.480, de novo, aquela questão da dízima. O inciso 1, R$ 0, como eu disse, é uma responsabilidade do Estado. E aqui vem a novidade. A gente está cogitando abrir mão do inciso 2, não abrir mão do dinheiro do inciso 2. Seria transportar todo o recurso para o inciso 3, 3.480. Então, seriam investidos diretamente no inciso 3, aquele dos editais, premiações, chamadas e afins. Vamos lá.
Aqui, então, não tem muito mistério. O máximo seriam 2.789, 80%. Investido zero, sobram 2.789. Zero beneficiário, zero porcentagem. O máximo aqui, então, é o máximo do repasse. E aí, estou deixando aquela diferença de 7.500, mas não é esse o plano. 99,8% do recurso sendo investido. E nessa divisão, de novo, não é um número para a gente se fiar, mas é um número interessante, 390 beneficiários. No outro, a gente estava falando de 400, embora tenha isso que eu falei, não são números fixos. A gente pode depois decidir ter mais na categoria com menos, que dá menos dinheiro, ou mais na outra, e isso faz oscilar o número de beneficiários. Vamos lá diretamente aqui para vocês entenderem como a capilaridade muda no inciso 3 e depois eu falo um pouquinho mais sobre o 2. Os nichos são os mesmos, espaços de ensino, fruição de pequenas empresas, os valores são os mesmos, R$ 15.000. E aqui, de novo, apenas a título de exemplo, 50 espaços de ensino, 35 de fruição, 20 micro e pequenas empresas teriam acesso aos R$ 15.000. Em cultura popular e urbana, os coletivos acima de 5 pessoas, são 25 que ganhariam 15.000, de 2 a 5 pessoas, 35 ganhariam 9.000. Os coletivos de linguagens artísticas, 25 acima de 5 pessoas ganhariam R$ 15.000 e os de 2 a 5 pessoas, 40 receberiam 9.000. Os indivíduos das linguagens artísticas, 100 deles receberiam R$ 3.000 e na técnica, 60 receberiam R$ 3.000. Isso dá umas porcentagens finais aqui, olha, de 45% investido nos espaços, 20% investidos nos coletivos de cultura popular e urbana, 30% nas demais linguagens artísticas e 5% para os técnicos, produtores e demais trabalhadores. Bom, dão 390 beneficiários, 3.480.000. Por que essa ideia de abrir mão do inciso 2? Né? Esse é o ponto importante dessa proposta. O inciso 2 ele é uma coisa mais desenhada pela regulamentação federal. Ele fala sobre quais são os tipos de coletividades que podem entrar, ele fala sobre quais são as formas legado, ele prevê que haja uma contrapartida pelos contemplados, e isso tudo burocratiza, dificulta e deixa mais instável, especialmente no meu modo de ver, tanto para o gestor da Funalva, hoje eu, quanto para os contemplados, já que, como a gente já disse, os prazos são muito curtos. A gente tem 60 dias após o recebimento do dinheiro para poder fazer a destinação. O dinheiro chega a vocês até 31 de dezembro, vocês têm 120 dias a partir de serem contemplados para poder prestar em conta. Tem as limitações, né? Eu vou falar o que vem na própria legislação para mostrar a questão da instabilidade, né? Existem algumas lacunas que ficaram presentes na regulamentação federal e que até agora, um bom tempo depois, não vou conseguir fazer a conta nesse momento, não houve exatamente resposta. Houve muitas reuniões, encontros com o Tribunal de Contas da União, com a Advocacia Geral da União, com pessoas importantes, conhecedoras, e ninguém sabe responder a algumas perguntas. Uma delas fala que no inciso 2 você tem 6 formas de utilizar o recurso. Eu não vou falar na ordem que isso eu não decorei, mas vamos lá. É basicamente aluguel, internet, telefone, água e alguma dessas outras contas fixas, luz. Isso faz parte de um campo semântico, né, no meu modo de ver, aquelas contas que chegam mês a mês. A gente não está falando nesses 5 aqui de pessoas físicas, por exemplo. Mas o 6º inciso fala sobre... Eu vou parar de compartilhar aqui rapidinho, que eu prefiro estar olhando para vocês. Daqui a pouco a gente volta lá. E o 6º inciso, ele fala outras despesas. Bom, se são outras despesas e se é tão aberto, por que ele me disse quais são as 5 primeiras? Me parece uma orientação para um tipo de despesa. Outras despesas é qualquer outra, né? Então vamos lá, tem quem vai precisar pagar? A sua contadora, o seu contador. Tem quem vai precisar pagar? A sua professora, o seu professor do seu espaço. A pessoa que limpa o espaço, a pessoa que faz vigilância no espaço, a pessoa que faz comunicação para o espaço.
Pode ser que eu queira pagar a mim mesmo como gestor do espaço, que eu queira pagar ao meu elenco como integrantes do meu coletivo. Existem tantas formas de entender o que são as despesas possíveis e necessárias de serem pagas nesse momento, que fica, então, essa lacuna grande. E aí há um problema, sim, porque como o governo federal não regulamentou até agora e a gente tem essa urgência, essa emergência cultural, se nós deixarmos isso em aberto, pode ser que lá na frente, tanto a Funalfa, que operacionalizou o recurso, quanto os beneficiários tenham as suas contas reprovadas pelo governo federal, caso lá na frente ele fale, não, isso aí não podia não, estava claro. Agora, a outro caminho seria eu restringir, assim como já é restrito o que está no inciso 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, será que eu resolvo? Será que a gente resolve a questão das coletividades pagando água, luz, telefone, internet e aluguel? Resolve bastante coisa, eu sei que resolve, mas resolve tudo? Então, será que nesse caso não seria melhor jogar então até mais recurso lá para o inciso 3, porque já que você vai ter que prestar conta, dizem que não dá para prestar conta retroativa ao mês de junho, sendo que a pandemia, em março, né, as atividades já estavam paralisadas. Nas conversas aqui, a gente sabe das dificuldades que boa parte de vocês estão passando com essa paralisação, mas eles não estão aceitando, em tese, porque não disseram isso com todas as letras, que você possa utilizar esse recurso para pagar o que veio antes de 29 de junho. E a pandemia não acaba dia 31 de dezembro. E aí, vocês vão poder pagar as contas de janeiro? Há muitas incógnitas em relação a isso. E diante dessas incógnitas e também de algumas burocracias, como a necessidade de abrirmos um cadastro, e aí não é um cadastro simples, como o Cadastro Municipal de Cultura, né, que você usa ali 15 minutinhos, preenche os dados, não tem que enviar anexo, não tem que comprovar nada. Aquele cadastro ele é para nossa informação, para o uso na elaboração de políticas públicas. Já esse cadastro necessário para o inciso 2, ele é um cadastro que tem que ser homologado, tanto pelo município quanto pelo Ministério do Turismo. Então, é uma série de documentos que seriam para a gente, para que nós homologássemos, para que a gente enviasse para o Ministério do Turismo, para que o Ministério do Turismo homologasse, e tudo isso vai tornando a coisa mais difícil, né? Muitos podem acabar não conseguindo perfeita, podem ter a sua homologação reprovada, e tudo isso vai deixando a gente com o tempo cada vez mais exíguo. Se a gente manda, vamos lá, vou dar o exemplo que é a nossa proposta. O nosso plano de ação, até o dia 16 agora, terça-feira da próxima semana, e tiver ele aprovado até o dia 16, a gente recebe os nossos 3,5 milhões até o dia 26 de setembro. Pode acontecer entre 17 e 26. Chegando esse dinheiro, nós temos 60 dias para fazer tudo aquilo que eu disse. Abrir edital, fechar edital, selecionar, mandar resultado, publicar, pegar documento, avaliar documento, tudo isso. Se por um acaso a gente manda um plano e depois se frustra com esse plano porque o cadastro não deu os 65% do plano, o primeiro que eu apresentei para vocês, ou os 50%, ou os 80%, tanto faz o número. Se ele não bater, a gente vai ter que pedir uma reprogramação do plano de ação. E aí vamos ter que abrir uma outra chamada. E aí o tempo continua comendo. O tempo continua comendo. Então, a gente encontrou essa saída que eu chamo de kamikaze, porque ela é uma saída criativa, ilegal não, e legal, para fugir da parte burocrática que amarra a gente mesmo. A questão da contrapartida é um outro problema que nós, né, vimos discutindo nos nossos encontros. Vamos supor que um espaço receba lá R$ 9.000 e esses R$ 9.000 não sejam suficientes para que o espaço permaneça aberto em 2021, quando ainda estaremos em crise cultural. Talvez, tomara que não estejamos em pandemia, mas provavelmente estaremos em crise da cultura. E se esse espaço tiver que fechar, como que ele vai prestar a contrapartida acordada pelo inciso 2? Isso é um outro problema. Então, estou defendendo aqui, né, é claro na minha fala, não estou escondendo de ninguém, estou defendendo o plano kamikaze. Eu acho ele mais interessante de todos os modos, seja para a administração, que vai ter que lidar com menos burocracia, seja, e principalmente,
para o agente cultural de Juiz de Fora que está nesse período de emergência. Então, a gente tem mais certeza da possibilidade de realização de distribuição dentro do plano Kamikaze, de utilizar somente o inciso 3, do que no 2. Mas aí vou lá jogar contra a minha própria argumentação. Qual é o problema do plano Kamikaze? Se existe um inciso 2 na lei voltado exatamente para esses perfis de espaços, coletividades, escolas, etc., por que a gente está fugindo disso? Não seria um direito desses espaços, já que fala que os municípios devem operacionalizar? A questão legal não é um problema. A gente sabe que outros municípios já tiveram seus planos até aprovados pelo Ministério do Turismo, não fazendo isso. Especialmente os municípios pequenininhos, que não têm mesmo muitos espaços culturais para poder contemplar. Depois eu falo mais, posso dar alguns exemplos para vocês, se necessário for. Mas, então, se você, então, poderia ter direito a esse recurso simplesmente através do cadastramento e da homologação, por que você vai querer passar por uma espécie de edital? Por mais simplificado que seja o edital, isso não seria ruim, então, para aqueles que contam que não teriam problema no recebimento? Digo contam porque é isso. Você pode contar, mas na hora o governo federal, por alguma razão, não aceitou um documento seu. E aí você não vai poder, e aí vai ter que correr lá no inciso 3 de toda forma. Pode acontecer esse tipo de coisa. Fora isso, você vai ter que gastar o dinheiro de acordo com o que a cartilha manda. Não vai ter a liberdade, você vai ter que prestar conta, você vai ter que fazer uma contrapartida. Isso tudo vale, todo esse risco vale a garantia? Essa é uma pergunta que fica para vocês, eu preciso que vocês me respondam. Tá? Que mais? Bom, acho que eu já falei pra caramba, né? Vamos abrir aí a palavra de vocês. Aos poucos eu vou complementando mais informações também. A gente fez uma reunião muito parecida às 2 da tarde, então eu tô travando de vez em quando. Eu já falei isso, não falei isso? Fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas. A gente vai estar aqui para ajudar, para conversar e para fazer tudo junto. Bom, já que você liberou aí para falar, Fala aí. eu quero tirar uma dúvida quanto a isso, porque eu achei bem interessante essa questão de jogar para o 3 para facilitar o processo. Sim. Até porque eu não sei, quem nunca passou por isso sabe que essa questão de homologação de documento às vezes é bem complexa, principalmente agora que nós estamos com muitos órgãos não funcionando às vezes, e aí você, dependendo do documento que você não tiver, dá um pouquinho de dor de cabeça. A questão de um edital, eu não entendi exatamente esse ponto. Porque nós sabemos assim que todo mundo está precisando, né? Eu até fiz uma pergunta lá no texto, porque às vezes o indivíduo ele também faz parte de um curso ou de um coletivo, então talvez se ele ganhe ou como indivíduo ou como coletivo, ele não precise entrar mais de uma vez, e isso até cresce aquele número ali de 390, se nós pensarmos que os coletivos são grupos. Mas assim, o edital, existe uma expectativa quantitativa quanto a isso? Ele deixa muita gente de fora, não deixa? Acaba cabendo todo mundo nesse edital? Tem uma previsão para isso? A gente está tentando trabalhar, mais uma vez, dentro do conceito da agilidade. A ideia desses editais, a gente está buscando, dentro de todo tipo de edital que é possível na legislação brasileira, né, achar a forma mais simplificada, especialmente aquela que não exija uma obrigação futura destes contemplados, porque nós entendemos que todos estamos em emergência cultural, mas cada um tem uma demanda diferente. Pode ser que eu queira os R$9.000 para o meu coletivo de teatro para montar uma cena curta. Pode ser que eu queira para poder deixar guardado para o ano que vem desenvolver um trabalho que eu vou apresentar num espaço público de cultura. Pode ser que eu precise dividir e dar grana para todo mundo, porque está todo mundo desempregado. Pode ser que seja para poder pagar umas contas velhas nossa, que a gente achou que ia fazer um trabalho, teve que parar no meio e deu prejuízo. Cada um sabe onde que seu calo aperta. Então, o plano que nós temos é fazer um tipo de edital semelhante a uma premiação, e aí eu falo semelhante porque dentro da coisa pública existem critérios para cada termo desse, né? Tem alguns tipos de editais na Lei 866 que você tem que deixar 45 dias aberto o edital, para que ele tenha muita
muito tempo para chegar em outros lugares. Dentro de 60 dias, se a gente faz um edital que fica 45 dias aberto, pô, né? Não dá para pensar nisso. A gente tem que pensar em processos mais simplificados. Então, a premiação, ela prevê uma coisa que fala sobre o poder público não poder exigir obrigação futura do contemplado, do premiado. É diferente da Lei Murilo Mendes. A Lei Murilo Mendes, você recebe um incentivo para desenvolver um trabalho e depois você precisa apresentar esse trabalho, prestar conta. Um prêmio, não, eu ganhei o dinheiro do prêmio pelo trabalho que eu já desempenhei. E qual é o trabalho que vocês já desempenharam? Vocês existem. Vocês são agentes culturais, espaços culturais, coletivos culturais da cidade. Então, há um pensamento de uma possibilidade, que nós depois vamos aprofundar também mais, de que seja isso. Cada um vai contar a sua história. Esse vai ser o projeto, se é que a gente pode chamar isso de projeto. E a gente vai avaliar isso. E aí vamos ter critérios. Os critérios são quais? Mais tempo de existência, mais trabalhos realizados, morar na periferia, serem pessoas pretas, serem pessoas desempregadas. Quais são? Podem ser vários. E a gente vai discutir isso também, num momento futuro, enquanto estivermos elaborando o que quer que seja esse edital. A gente vai entender junto com vocês também quais são os critérios. Para um espaço cultural, ele é um espaço que recebe somente um tipo de expressão artística ou vários? Talvez um que receba vários mereça uma pontuação maior. Um espaço que, além de espaço de fruição, ele tem formação artística. Será que ele pode ganhar uma pontuação a mais e, com isso, ter mais chance de ser contemplado? Enfim, a gente aí teria que discutir critérios específicos para cada um daqueles nichos, né? Quais são critérios para espaços de fruição? A gente debate. Quais são critérios para coletivos de 5 ou mais pessoas? Quais são critérios dos técnicos da cultura? Quais são critérios? E por aí vai. Então, o plano é esse, é fazer o edital mais simplificado possível, que não exija contrapartida, que não exija prestação de contas, para que cada um que seja beneficiário possa utilizar o recurso da forma que melhor lhe convir. Eu acho bem interessante isso, até porque é bem funcional se as pessoas, inclusive, falarem eu quero usar esse dinheiro para esperar a pandemia acabar e usá-lo para retomar as atividades, o que parece que a lei não prevê que a pessoa faça isso, e que seria a melhor opção. Mas a minha pergunta foi muito em cima, em questões quantitativas mesmo, se existe, assim, já alguma expectativa, nós vamos conseguir atender 30% das demandas, 40%, 50%, 80%, e se não, por exemplo, se existe, nós temos verba dentro do que está planejado aqui para atender 40%, então deixar 60% de fora ou redistribuir esses valores e rever isso, se tem esse plano, se muita gente vai ficar de fora desse processo, porque, assim, tem questões, né? No meu caso trabalhamos com ensino principalmente, tem 10 anos, tem 10 anos de história, é uma história muito grande, mas tem pessoas que não têm esse registro, às vezes esse tempo, e eu acredito que a minha preocupação é isso, quantas pessoas podem ficar de fora disso e que talvez precisem, tenham só como fonte de renda isso mesmo, e que se não forem contempladas, o ano que vem o trabalho cultural deles não vai existir, porque eles não vão aguentar o tranco até dezembro ou não vão ter como reiniciar. Então, o dinheiro é finito, né, Trajano? São 3,5 milhões e não basta. Mostrei ali 400, 390 contemplados, só no cadastro são 1.977, 1.980 já talvez agora. Estamos falando de quê? Um quarto, um quinto dos agentes culturais, talvez mais quando você pensa que um coletivo envolve mais pessoas, mas não temos como fazer isso, né? Não dá para distribuir igualzinho um pouquinho para cada um. Cada realidade é uma, e não dá dentro da cultura, né? As nossas métricas, elas acabam, por mais que tentemos objetivar, planilhar, porcentualizar, é muito difícil de ter métrica que seja justa. O que é melhor? Um espaço, né? Não é nada disso, nada você, só porque você citou, um espaço que tem 10 anos ou um espaço que tem 2? Qual deles é mais importante? Como dizer? Como comprovar isso? É difícil, né? Um artista antigo, consagrado, ele é mais importante que um jovem, um novo talento? Ou um novo talento é mais importante do que um artista consagrado?
É Então, eu complicado demais. entendo isso. Eu vejo são critérios muito subjetivos. Você não tem como dizer quem merece mais, quem está começando, quem já está há mais tempo, quem é mais importante para o circuito cultural. E eu estou fazendo essas perguntas exatamente para entender, porque assim, a gente tem ali contribuições de 15 mil, às vezes, para cursos e para microempresas e microempreendedores. Igual você falou aí, uma quantidade que está atendendo aí talvez 30%, 40%, claro que os coletivos agrupam mais pessoas. Mas no caso, por exemplo, eu sei que 15 mil é muito pouco dinheiro para quem está com problemas na arte aí desde março e vai ficar até dezembro. Mas Pelo será que menos. não seria o caso, se você tem 1.400 e está fazendo um plano que atende aí 400 pessoas, 500 talvez, será que não seria o caso de baixar esses números e distribuir para uma quantidade maior de pessoas? Ainda que não Uhum. seja um baixar muito, mas tipo, Sim. você tem 15 mil para espaços ali, que eu acho que é a categoria mais alta, por que eu não desço Uhum. isso para 12, para 10 e atinjo um número maior de pessoas Sim. e facilito até nessa questão dos critérios? Sim. É uma possibilidade, sim. Foi feita pensando, num primeiro momento, essa conversa é um pouquinho mais antiga, pensando em aluguel. A gente chegou a ter uma conversa só com responsáveis por espaços. E aí falamos de algo como o custo de um espaço em Juiz de Fora varia entre 2.500 a 3.000 reais. Foi o que foi dito naquela reunião específica. E aí, se a gente está falando de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, perdi a conta. Mas são 10 meses, né? 10 meses vezes 2.000 já deu 20. Já acabou esse dinheiro para quem está devendo, para quem segurou uma conta. E não quer dizer que em janeiro voltou ao normal. Então, há um entendimento também de que 15 mil não é tanta coisa. Agora, o que a gente pode pensar, eu acho, não estou falando que não seja algo para a gente refletir, tá, Trajano? Mas o que eu acho que a gente pode pensar mais, e aí a sua opinião ela é contraditória com o que foi dito à tarde, que à tarde falou-se sobre, peraí, tem que ter um mínimo para os espaços culturais, já que vai abrir mão do inciso 2, pelo menos 50% do recurso tem que ser investido nos espaços no inciso 3. Tem que ter um freio ali, no mínimo X% do recurso vai, porque a gente está abrindo mão e as pessoas que estão concordando com toda essa conversa nossa, elas estão topando correr esse risco. Então, se a gente diminui muito também essa margem, começa a talvez não valer a pena para quem vai ter que concorrer. E aí, acho que conseguindo te responder de uma maneira mais objetiva, quando eu falo que aquele número de beneficiários ali é um número simplesmente exemplificativo, um dos critérios que nós podemos decidir nós vamos distribuir o recurso de acordo com a demanda que chegar de solicitação. Vou dar um exemplo específico da Lei Murilo Mendes 2019. Me contaram, né? Eu nunca fiz parte da Comic, a não ser no ano passado, quando já era titular da Funalfa. Me contavam que uma das réguas que a Comic utilizava na hora de definir os contemplados da Lei Murilo Mendes era: se chega mais projeto de música, eu dou mais dinheiro para música. Se chega mais projeto de literatura, eu dou mais dinheiro para literatura. Se chega menos projeto de cultura popular, eu dou menos dinheiro para cultura popular. Isso, ao meu ver, fazendo uma análise também de números, gerou uma distorção do investimento da Murilo Mendes entre as áreas. A gente pegou os últimos 10 anos que tiveram Murilo Mendes, excetuando o ano passado, e aí cerca de 50% do recurso estava investido em 2 áreas apenas. Esse ano, nós preferimos, nós Comic, não eu, ao invés de fazer isso através da demanda, a gente quis fazer de acordo com as áreas. Então, se você pegar o resultado da lei, a gente tem um valor muito semelhante não, mas uma faixa parecida entre cada área. Então, a gente tem mais projetos aprovados ainda de música e literatura, porque são projetos, em tese, mais baratos do que um projeto de audiovisual, por exemplo, que 35 mil é pouco. Mas temos uma quantia muito semelhante investida no audiovisual da cidade e na literatura da cidade. E aí, com isso, a gente começa a reverter a barriga que havia ali. Mas isso foi a política que a Comic adotou na hora de definir o resultado da Murilo Mendes ano passado. Agora, aqui na Aldir Blanc, pode ser que a gente escolha, não sei nem se eu
como gestor da FUNAL, foi votar nessa comissão que faz a avaliação final. A gente ainda não definiu isso, também conversa para um segundo momento. Pode ser que a escolha seja por reverter aquela barriga, de falar assim, não, vamos pegar quem sempre recebeu menos e dar mais. Então, os critérios talvez sejam descentralização, talvez sejam cor da pele, talvez sejam gênero, talvez sejam tudo aquilo que há de distorção, que os critérios sejam invertidos. E aí, a questão que você está pegando agora, especificamente do número de contemplados de 15 mil e não de 3 mil ou de 9 mil, não seja um problema. Também, mais uma vez, eu acho que é uma questão que a gente vai conseguir aprofundar quando tivermos, então, definido. Vai ser um edital de prêmio, pessoal. Ponto. Isso está definido. E a gente não vai pedir contrapartida e vai colocar que a contrapartida é opcional, caso a pessoa queira oferecer uma retribuição ao município pelo investimento de dinheiro público no seu trabalho. Pode ser que a pessoa queira, pode ser que ela possa, pode ser que ela nem possa. Ela fala assim, não tem jeito, eu não posso, é o meu trabalho, eu não vou dar bolsas de graça, porque o meu trabalho é vender as aulas daquilo que eu ensino. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Outra pessoa pode falar, não, a gente tem um trabalho que a gente circula e que é legal de apresentar em escolas, e nós oferecemos à Prefeitura de Juiz de Fora 2 apresentações numa data a ser combinada futuramente. É possível falar sobre isso também. Mas eu acho que agora é muito mais o foco aqui, acho que já gastei um pouquinho, e que foi bom também, né, para poder ficar mais claro tudo que está sendo falado e pensado. A discussão maior é possível, é legal abrir mão do inciso 2? Legal do ponto de vista de bacana, né? Faz sentido? Não faz sentido? Há uma discordância? Há uma insegurança sobre isso? Quais são essas inseguranças? Mais do que exatamente. A gente viu que os contemplados chegam mesmo no mesmo lugar e os valores também podemos conversar um pouquinho mais para frente. O que eu preciso definir, de fato, até antes do dia 16, para que a gente receba esse recurso o mais rápido possível e ele chegue até vocês o mais rápido possível, qual a porcentagem que a gente vai investir no inciso 2 e no inciso 3. Basicamente, é isso que eu preciso responder para o governo federal. E aí? Vale a pena esquecer do inciso 2? Alguém quer defender essa proposta? Tá bom. Minha última participação, então, a princípio. Tá bom. Eu acho que a proposta de fazer só os prêmios, sim, é arriscado porque aí vão entrar muitos critérios ali que podem dar muito certo ou não. Vai ser mais trabalhoso. Mas eu acho que o que você colocou antes cabe muito. A questão da homologação, da contrapartida, pode fazer com que a cidade perca dinheiro, porque 60 dias, dependendo da documentação que as pessoas precisarem, é pouco tempo. Ainda mais agora que está tudo mais lento. Eu, particularmente, eu votaria a favor de fazer tudo no edital de premiação e vamos correr o risco de fazer esse negócio dar certo. Pode ser mais justo para muitas pessoas, igual a questão dos coletivos e dos espaços, né, que o espaço engloba todo mundo. Tem muito espaço que não vai ter documentação necessária e que não vai conseguir entrar ali se tiver que fazer o cadastro de documentação. Isso é uma realidade que nós temos. Espaços que não têm CNPJ, que não têm documentação e que não vão conseguir fazer. Eu acho que se a discussão nesse momento é essa, eu particularmente falaria, vamos fazer desse jeito, vamos fazer o kamikaze e ver se a gente acerta lá o alvo. Beleza, obrigado. Zé, eu vou responder rapidinho uma pergunta que veio do Marcos aqui no chat. Eu estava respondendo algumas perguntas por aqui mesmo, mas essa pergunta dele costuma ser bastante comum, então eu vou responder aqui no vídeo, porque pode ser a dúvida de outros colegas. Ele pergunta para a gente se as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial de R$600 estão fora de qualquer inciso. Na realidade, Marcos, o que a lei traz é que quem estiver recebendo o auxílio emergencial não pode receber o valor de R$600 também, assim, parcelas de R$600 referentes ao inciso 1, mas ela pode sim participar dos incisos 2 e 3. Na realidade, gente, entre os incisos não há nenhum tipo de vedação desse tipo, não. Você pode participar, inclusive, dos 3 incisos. O que a lei traz é que quem pleiteia o inciso 2 não pode nem receber 2 vezes, mesmo que seja responsável por 2 espaços diferentes,
e nem duas pessoas poderiam receber pelo mesmo espaço, ou coletivo, né? E no inciso 3, o que veio na regulamentação da lei é que a gente deveria evitar sombreamento. O que é isso? É mais de uma pessoa receber no Estado, e num edital do Estado e num edital do município. Então, a gente já está vendo alguns mecanismos para evitar isso, mas não há problema entre os incisos, não. Pode participar, inclusive, dos 3. Veio mais uma dúvida. O Alexandre quer falar. Oi, Moita, boa noite, tudo bom? Opa, Tudo bom? Oi? Tá dando lag. Ah, sim. Amigo, peraí, eu vou desligar o Bluetooth aqui. 1 minuto, eu volto, rapidinho. Deu um lag aqui, tá dando lag. Aí eu vou responder uma outra perguntinha, a gente já volta em você, Alexandre. A Maíra perguntou o que poderia ser pago com a verba para espaços culturais e o que não pode pagar. Na realidade, isso vem em algumas coisas na lei, né? O Zezinho falou um pouquinho disso, mas eu acho que você entrou depois que ele falou sobre isso. A lei traz 6 itens, né, Zezinho, que seriam possíveis de pagar, que é o aluguel, internet, conta de luz, conta de água e de telefone, e a sexta possibilidade, que são outros gastos. Como ela não traz exatamente o que são esses outros gastos e os outros 5 que ela apresenta, que ela nomeia, né? São gastos muito específicos e todos no mesmo campo semântico, fica bem duvidoso para a gente, né? O que poderia estar incluído nesses outros gastos. E aí vem daí também a ideia do plano alternativo que o Zezinho apresentou. Justamente por isso. É alternativo. Acho que agora... Só um minutinho, deixa eu terminar a pergunta. Que seria justamente isso. Na possibilidade do plano alternativo, né, da gente colocar o 100% no inciso 3, a gente não teria que lidar com aquela listagem de contas possíveis que a regulamentação traz. Vê se eu conseguir esclarecer sua dúvida, senão você volta aí. Alexandre, vamos lá. Eu estava com uma dúvida, mas o Zezinho explicou, mas aí me gerou uma outra. Que era, agora nesse momento a gente tem que falar qual percentual vai para cada inciso. E eu acho que tem uma vantagem no inciso 3, além disso tudo que foi debatido, que a gente traz o debate para onde que esse dinheiro vai, para o município, não para uma coisa que venha do Estado, né? Então, se aqui a gente resolver que vai, sei lá, beneficiar mais os técnicos, porque são eles que seguram o rolê, a gente, através do conselho e dos debates que a gente pode fazer internamente na cidade, a gente pode direcionar isso. Mas isso, eu tenho uma dúvida que é a seguinte: vai ter algum momento que depois você vai mandar para eles como que esse edital vai fazer? E aí lá, porque teve algumas coisas que me pareciam na simulação um pouco distante, assim. Então, por exemplo, eu acho que 40 técnicos recebendo 3 mil como pessoa física, talvez seja uma demanda que a gente tenha maior na cidade. E às vezes tinha lá 100 espaços recebendo 7 mil, 9 mil, 4.500, talvez a gente tenha que forçar a barra para conseguir esses 100 espaços, e aí a gente vai acabar dando para alguma coisa que não... Então, depois, até quando você pode fazer esse jogo de para onde que vai dentro dessa divisão, dessa verba, se isso em algum momento é definido e é aquilo, e se não tiver gente para preencher essas vagas, e se através desse cadastro a gente consegue ter uma previsão melhor para poder já fazer essa previsão mais direcionada na galera. É isso. Não sei se eu fugi do tema, desculpa aí. Não, certinho. Sr. Alexandre, a gente tem cidades e estados que já estão no próprio plano de ação definindo isso. Então, vamos lá, o estado de Minas, por exemplo, tem uma planilha deles que eles mostram como estão dividindo os 135 milhões, e aí tem, sim, 712 bolsas para iniciação científica na área do audiovisual, pagando R$ 2.500. É muito detalhado. A gente pode falar no nosso plano de ação, sim, vou fazer um edital com prêmios de 15, 9 e 3 mil reais para as áreas A, B, C, D, E. Posso fazer isso, isso é aprovável. A gente já está conferindo, né, alguns planos que as pessoas estão enviando e vendo que isso cabe. Então, não tem que ser essa definição. Aqueles numerozinhos que eu coloquei ali, eles são, de novo, mais para exemplificar para vocês formas da gente espalhar esse recurso entre
a vasta pluralidade que tem na cultura de Juiz de Fora do que exatamente uma proposta minha de que, olha, eu acho que 60 técnico tá bom demais. Não, não é isso. Mas tem sim, claro, alguma, né, eu não tirei simplesmente de escrevi qualquer coisa. Eu peguei, acho que você viu, né? Você até perguntou daqueles dados. Por exemplo, a gente tem, deixa eu, só para não falar mentira para você, dentro dos nichos, em prestação de serviços, técnica, consultoria, 219 pessoas se colocaram nesse nicho. E na última proposta, né, no plano alternativo, o valor que eu coloquei aqui seriam 60 contemplados dentro desse nicho. E aí eu entendo que vai ter gente que colocou ali, porque é prestação de serviço, porque é produtor, mas porque tem uma produtora. E a produtora vai poder concorrer lá a R$15 mil. Então, você tira muitos desses 219 que vão estar em outras categorias que lhes interessam mais e posso colocar esses 60 técnicos ali. Agora, pode ser que cheguem 200 inscrições de técnicos. E aí, a comissão, que vai definir, no final das contas, quem será ou não contemplado, pode falar assim, não, gente, 60 técnicos, que era aquela ideia inicial do Zezinho, está longe de alcançar um setor que nós reconhecemos que está, desculpa a expressão, na merda. Então, nós precisamos ampliar isso. E para ampliar isso, de onde a gente tira? Será que a gente vai tirar dos espaços? Então, será que tem menos espaços que estão pedindo e que estão qualificados para receber do que nós imaginávamos antes? Né, o Zezinho colocou aqui 50 escolas de arte em Juiz de Fora. Será que Juiz de Fora tem 50 escolas de arte? Na verdade, eu sei que sim, mas pode ser que nem todas elas queiram recorrer a isso. Pode ser que tenha algumas que falem assim, não, beleza, eu estou me virando aqui, acho que tem quem precise mais. Não, o meu custo não chega a ser tanto, eu nem pago aluguel, é imóvel próprio, aonde eu dou aula, então não vou concorrer. Pode acontecer. Eu acredito que não é o caso, né? Mas a ideia, então, é meio que ranquear isso através dos critérios, ter lá cada um desses nichos ranqueados, quem são os que pontuaram mais a partir daquilo que a gente entenda como mais relevante, e depois disso decidir qual a porcentagem jogar para cada um. Como eu falei mais cedo. Então a gente vai ter essa possibilidade lá na frente de puxar isso para não sobrar verba e voltar e jogar para o outro lado. Uma das estratégicas mesmo que estão, que né, tem política pública, mas tem estratégia também. Essa é uma, de que assim eu não volto com dinheiro. E aí a outra coisa que eu te perguntar é o seguinte, só por causa do tempo, esses critérios que você falou, que essa comissão, esse conselho, desculpa, me perdi aqui, vai utilizar, eles podem ser definidos critérios diferentes para áreas diferentes ou vai ser um critério só? Entendeu o que eu quis perguntar? Por exemplo, quando a gente está falando aqui do indivíduo, a gente vai colocar, que nem você falou, que vai favorecer quem mora na periferia. Mas já em relação à área cultural, a gente não vai entrar nesse mérito. Ou vai, não sei. Sacou? Isso. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui, só da minha cabeça, que eu acho que vai fazer sentido. No nicho da galera da técnica. Você possui emprego formal ativo neste momento? Se você possui, você pontua menos. Porque quem está sem emprego formal ativo nesse momento está passando mais dificuldade. É um critério que cabe para esse nicho, mas que não cabe para espaço de fruição cultural. Entendi. Então a gente vai ter que ter critérios diferentes para cada tipo de... Para cada nicho. Show. Obrigado, Zezinho. É um tipo de edital que chama guarda-chuva. A gente faz um edital único, mas dentro dele a gente subdivide, entendeu? Para cada área que a gente pretende contemplar. Então, assim, aí vem isso que o Zezinho falou, critérios específicos para cada um deles, mas sendo um edital único. E aí a questão que deixa eu só ver quem foi que perguntou aqui. O Tiago perguntou aqui no chat se é necessário, fazendo pelo inciso 3, apenas no inciso 3, se seria necessário subdividir previamente os percentuais. E aí eu acho que é mais ou menos isso que você já explicou, né, Zé? Se a gente faz uma única forma de pagamento, por exemplo, 100% do dinheiro no inciso 3, 100% como premiação, a gente não precisa indicar quanto que vai para cada lugar, para cada um desses 5 contemplados,
dentro do sistema para receber o dinheiro, porque a gente vai fazer tudo no mesmo formato. Então, depois a gente coloca nesse edital único que entre essas categorias, se sobrar em uma, se não houver quem contemplar em uma, a gente repassa o dinheiro para as demais categorias. E aí a gente já faz esse rearranjo ali dentro mesmo, sem precisar pedir a reprogramação para o Ministério do Turismo. Deu para entender, mais ou menos? Vem uma outra pergunta agora, que é de quem? Uma coisa que a gente pode fazer, só concluir, falar um pouquinho mais da sua resposta, e que foi, né, basicamente uma sugestão que veio do pessoal da tarde, a gente colocar um freio, assim, olha, mas no mínimo 5% do recurso tem que ser investido na galera da técnica. Ok, no mínimo. Se a demanda for maior, beleza. Mas se for menor também, aí a gente teria que justificar. Então, no mínimo, 30% tem que ser voltado para todos os espaços. E fala 30% porque, como eles vão receber mais mesmo, né, são quantias maiores, também isso é um número menor de contemplados. Então, tem que botar um percentual maior ali, que é diferente, né? Eu vou comparar aqui, é isso, olha. Contemplando 60 técnicos com R$3.000, a gente está falando de 5% exatamente. Contemplando 40 grupos, dá 10%. Contemplando 50 espaços de ensino, só de ensino dá 21%. Então, varia muito isso. A gente colocaria alguns pequenos freios nisso, para poder não acontecer de alguma área ser simplesmente apagada, esquecida. É algo que é também interessante, assim como a própria legislação coloca que pelo menos 20% do recurso tem que ser investido no inciso 3. Mas ela não faz em relação ao inciso 2. Continua, Thames. Não, era isso mesmo que eu queria falar. Agora a gente tem outras perguntas aqui. Posso passar para elas? Só porque eu vi que o Thiago questionou aqui essa minha fala, eu vou só sim. explicar. Thiago, eu posso colocar que é no mínimo 10% para cada uma. E são 5 áreas. Então, deu 50% do recurso, já está fechado. O restante, aí fica livre de acordo com a demanda. E aí a gente tem duas perguntas da Maíra e do Trajano, que são mais ou menos sobre o mesmo tema, que é o cadastro de locais, né? A Maíra pergunta se a gente já fez um segundo cadastro, se é só aquele de maio, é só aquele de maio mesmo, tá, Maíra? A gente não fez outro, não. A gente andou divulgando o da Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais por conta do inciso 1. Como são eles que vão distribuir, é necessário que as pessoas que desejam receber o inciso 1, que são as 5 parcelas de R$600, se cadastrem lá. E aí, por isso, a gente divulgou esse segundo cadastro. Daqui a pouquinho eu vou jogar o endereço para vocês aqui no chat. Mas nosso mesmo é só aquele de maio. Uma das razões da gente não ter lançado esse cadastro de coletividades foi porque, exatamente, a gente chegou a ter um Conecta que nós falamos sobre isso, temos ele já bem esqueletadinho aqui, fácil de lançar até, mas o governo do estado de Minas falou, municípios, não lancem, porque nós iremos lançar uma plataforma única de Minas Gerais, que depois vai virar uma razão de política pública de cultura, porque você vai conseguir cruzar dados em Minas Gerais e aí o governo de Minas vai conhecer a realidade de fora. Então, não façam um cadastro independente para que a gente tenha um cadastro estadual e assim o governo de Minas consiga enxergar as outras regiões além de Belo Horizonte. Então, nós botamos o pé no freio. Isso não foi uma realidade somente de Minas, outros estados também, a gente tem conhecimento, especialmente o Ceará e o Pará, Goiás também, estão lançando seus mapas estaduais, e esses mapas estaduais eliminam um tantinho também dos problemas, caso a gente venha a utilizar o inciso 2, que aí são os estados que assumem a questão da homologação. E os estados têm muito mais estrutura de equipe, técnica, para poder fazer com celeridade isso, do que os municípios. Então, com essa solicitação do estado, a gente colocou o pé no freio ali para poder aguardar isso acontecer. Ainda estamos aguardando. E essa também é mais uma das questões estratégicas da gente não operacionalizar o inciso 2, porque entraria nessa parte burocrática. Eu vou pular uma pergunta da Maíra aqui, mas é só porque para a gente ainda continuar no assunto do cadastro, que é a pergunta do Lenin. Quando sairia a relação das pessoas que estariam aptas a receber esse benefício? E qual a previsão de pagamento do mesmo? Lenin, eu imagino que você esteja falando sobre o inciso 1, é isso mesmo? Confirma aí no vídeo. Que é o dos R$600, é isso. Essa lista vai sair pelo Estado, né? Não é pela gente, não é pela Prefeitura.
vai ser lá com o Estado. Eles ainda não falaram quando que isso sai, não, viu? Mas eu imagino que não deve demorar muito, porque eles criaram um limite para o cadastro. Você lembra qual que era a data, Zé? Não. Eu estou lembrando que no plano de ação deles, eles colocaram lá que são 5.500 agentes culturais. É um número... Não, mas eu acho que ele queria saber a lista de pessoas homologadas, não é isso, Léo? Eu não sei dizer, não. Eles devem lançar em breve, porque eu acho que acaba por agora o prazo para o primeiro lote de recebimento deles. Mas depois eu vou dar uma olhadinha aqui e confirmo para vocês aí no chat. Aí a gente tem a pergunta da Maíra, que é a previsão de lançamento dos editais do inciso 3. A gente pretende lançar o mais rápido possível, né? Acho que é essa a previsão. Mas, bom, só para tentar também ser mais objetivo do que... falar do calendário, né, do segundo lote, porque é por ele que a gente está se norteando um pouquinho, né, Zé? Exatamente. Alguns municípios, não sei se vocês viram, já receberam. E aí esses 60 dias já estão contando, embora os estados não tenham exatamente ainda feito a sua própria regulamentação, o que é mais um dos problemas. Mas nós também não estamos querendo ficar aguardando 100% o Estado, eles já prometeram algumas coisas que não cumpriram. Então, o nosso plano como eu disse, meu mundo ideal aqui, tá? Até domingo a gente fecha o nosso plano, envia no domingo à noite. Na segunda-feira, dia 15, 14, isso está aprovado. E aí a gente vai receber entre o dia 17 e o dia 26 de setembro o recurso. Tá? Vamos lá, no pior dos mundos, última data, 26 de setembro. Tendo 26 de setembro, a gente vai ter 60 dias para poder fechar tudo. Então, eu acredito que cerca de 20 dias após isso, no máximo, esses editais já vão ter que estar na rua. Estou falando no máximo mesmo, porque tem o tempo dele ser divulgado, de chegar nas pessoas, elas se inscreverem, todo o trâmite de avaliação vai e volta, faz ranking, depois de ranqueados, decide-se quem são os contemplados, pede documento, comprova que os documentos estão valendo, tudo em 60 dias. Então, sei lá, ali no meio de outubro, eu acredito que tenhamos, início de primeira quinzena de outubro, edital, e até o dia 26 de novembro, eu acredito que algumas pessoas já vão até poder estar recebendo, na melhor das hipóteses. Se não, ainda ali na primeira quinzena de dezembro, a gente vai estar conseguindo pagar todo mundo. Infelizmente, tá? Não é uma resposta bonita, agradável, não. É o que a gente tem condição de fazer dentro de todo... A Thalia falou, uma pergunta para ajudar a pensar aqui. No critério cultura popular, vocês fizeram 2 divisões, até 5 e mais do que 5. Por que essa divisão? Desculpa, eu... A Thalia perguntou por que na área... Pegou? Peguei. A gente pegou isso de Belo Horizonte, Thalia. Eles fizeram lá 3 divisões. Belo Horizonte tem, como eu falei, tem uma estrutura melhor que a nossa. Eles têm um mapa, que é uma plataforma do falecido Ministério da Cultura, que é uma plataforma muito interessante. Tem a ver com aquilo que o Trajano falou também, de você conhecer quem são as pessoas que compõem aquele núcleo, aquele coletivo. Então, esse cadastro que nós começamos, 31 de maio, eles têm isso já há mais tempo. E, a partir disso, eles fizeram um estudo e apresentaram que tinha lá a questão do indivíduo. No deles era um de 2 a 4 pessoas, uma de 5 a 10 e outra de 10 para cima. Eu tenho um entendimento a partir da vivência dentro da Funalfa, mas aí é simplesmente uma vivência mesmo, de que não temos tantas coletividades com mais de 10 pessoas. Então a gente fez, pensando principalmente em bandas, como são os principais no sentido, né? Assim, é um nicho muito grande ali no cadastro. As bandas, em média, têm cerca de 2, 3 ou 4 integrantes. Estou pensando especialmente nesses grupos e fizemos essa divisão. E é uma divisão que também tem a ver com o valor monetário que a gente está destinando, para que não haja uma discrepância tão grande. Até de manhã o Alexandre falou, outro Alexandre falou sobre, né, assim, o indivíduo ganha 3 mil. Se for um duo ganhando 9 mil, cada um ganhou 4.500. Se for um trio, cada um ganhou 3 mil. E se for um quarteto, ganhou menos. Então, a gente está tentando trabalhar um pouco com alguma média nessa métrica para a divisão do recurso.
mas não é uma ciência super elaborada, não. Cabe, se você quiser opinar a respeito, questionar, acho que é válido sim, se tiver opinião divergente disso. Eu pedi até no chat para poder falar. Então, beleza, vamos embora. Não, na verdade, porque assim, eu venho de algumas realidades na cultura. E uma delas, a principal, hoje é a capoeira. E a capoeira, ela tem uma realidade que é um pouco diferente disso. Assim, eu acho que isso também vai esbarrar em outras manifestações de cultura popular, que são agrupamentos maiores. Porque aí é uma coisa também que tem que pensar sobre os critérios, né? Porque, por exemplo, o grupo que eu faço parte, ele deve ter em torno de 500 pessoas. E isso não é diferente. Assim, é um grupo maior, tem alguns grupos são maiores, mas eu acho que a maioria dos grupos não devem ter menos do que 50 alunos. 50, porque assim, aí é uma das questões que eu falei, que é o critério, que é porque os alunos também fazem parte do grupo, né? Então, quando a gente fala de grupo, a gente fala de todo mundo. Agora, se a gente fala em equipe de trabalho, na capoeira também é um pouco diferente. A gente deve ter essa divisão, ela não é muito proporcional, eu acho, para o universo da capoeira, porque os grupos, você deve ter, o nosso tem 25 professores, mais ou menos. Você deve ter alguns aí com 15, 20. Então, essa é uma proporção que talvez, pensando em trabalhadores dentro do grupo, né? Agora, se a gente pensa no tamanho do grupo, aí entendeu o que eu quis dizer? Tipo assim, eu acho que essa proporção de 2 a 5 e 5, acima de 5, um grupo que tem 5 na capoeira quase não existe na capoeira. E eu acho que outras manifestações também vão estar esbarrando nisso, assim. Só para compartilhar. E aí, aproveitar, então, que eu já abri o microfone, que eu tendo a achar aí que a proposta kamikaze, é o quê? Kamikaze mesmo? Esqueci o nome. Mas essa daí eu acho que ela é a que atende melhor mesmo, porque uma das preocupações, eu acho que é essa questão da burocracia, que dificulta a gente... E eu acho que até para pensar no inciso 3, acho que a gente tem que pensar nas burocracias. A gente tem setores que têm muita dificuldade de acessar os editais, pessoas que não têm residência, não têm comprovante de residência, não tem nome... não tem nome de registro direito, porque está em processo, não tem nem documento, pessoas trans, e tem processo de transição. Eu acho que a gente tem que estudar bem o edital e os critérios, porque eu acho que eu acho que aproximar do inciso 3 pode ser uma forma mesmo da gente abranger mais para as pessoas que teriam menos acesso, espaços que teriam menos acesso, que estão mais ligados a espaços na periferia, que reuniam bandas e qualquer coisa cultural dentro dos espaços mais periféricos da cidade, só para me posicionar. Legal, Thalia. Obrigado, cara. Obrigado. É bom para a gente refletir, tentar expandir, né, a visão mesmo. A capoeira, de fato, é muito... A Funalfa não tem proximidade com a capoeira de Juiz de Fora. Estou até vendo que a Karine está aqui, que é historiadora da divisão de patrimônio da Funalfa. Estive com ela já em reunião do IEFA para tratar de capoeira, né? Mas ainda assim a gente tem, né, um contatinho muito curto e é interessante conhecer essa realidade, apesar de eu também achar que é uma realidade ímpar dentro do espectro cultural como um todo. Então, é interessante que a gente tente pensar em alguma forma de abranger isso, mas também não dá para se referenciar na realidade da capoeira, que ela é muito distante, né? Talvez na música a gente vai ter aí coral com um número minimamente semelhante a isso. E apesar de ser uma cidade com muitos corais, também, né, na totalidade, são poucos os corais perto das demais iniciativas culturais da cidade. Mas, sim, sem dúvida, tem que estar no radar. Legal. Posso fazer uma colocação e uma pergunta quanto a isso, inclusive? Pode. Porque, assim, ela comentou a questão de alunos. Tem um trabalho com formação. Eu acho que um critério que pode ser pensado direto é o aluno, aquele que pagava para fazer um curso, ele está fora, ele não conta, até porque ele não se beneficiar de uma renda dessa, pelo contrário, ele gera renda para o trabalhador. Então eu acho que isso pode ser um critério muito, muito interessante, principalmente para se pensar coletivos. Quem é aluno, quem estava lá gastando dinheiro, não conta.
E um outro critério, que até uma pergunta que ela falou, questão da capoeira, né? Às vezes tem 25 professores e tal. E em outros pontos, você falou a questão do coral. Eu acho que se pode pensar um critério muito útil. Aí, tipo, a pessoa ela tinha renda com arte antes da pandemia? Ele recebia para dar as aulas e não está dando aula por questão da pandemia e não está recebendo. Ótimo, é válido. É claro que eu não sei se o edital vai conseguir contemplar um grupo que tenha 25 professores, eu não sei como. Acho que isso aí é uma discussão bem complicada para um outro processo. Mas assim, a pessoa tinha renda antes da pandemia porque, né, tem-se que tomar um cuidado com pessoas que, eu faço arte, e eu já vi pessoas me perguntando sobre essa questão da lei, querendo fazer isso de outra cidade, a pessoa falando, eu vou tentar aproveitar essa lei para ganhar um dinheiro para poder pagar os meus cursos de arte que eu estou fazendo. Eu falei, poxa, não. A função não é essa. Então, talvez esse seja um critério muito importante para se pensar nisso. Você tinha renda com arte e essa renda ela foi diminuída, ela foi perdida ou não, né? Eu sou professor, não importa, né? Não estou falando aqui da questão da capoeira. Eu sou professor de capoeira, teatro, dança, não importa. Eu canto no coral, mas eu nunca recebi nada. Então, uma pessoa já automaticamente se desenquadra, porque se você não precisava desse dinheiro antes, você não precisa agora, né? Talvez só quis fazer essa observação, porque quando ela falou, me ocorreu isso. Que existem agrupamentos e que inclusive fornecem cursos e às vezes grupos e que não geravam renda mesmo, não tinham renda, e então assim, eles viviam sem a renda, então eles vivem sem a renda agora, não é isso que está fazendo diferença na vida deles. Nossa, Porque eles vão entrar recursos para a administração do coral, por exemplo, sei lá, para o coral conseguir continuar sobrevivendo. Sei lá, vou dar um exemplo aqui do pessoal lá da dança alemã. O cara que dança lá, ele não tem renda disso, mas se o grupo de dança alemã não for contemplado, ele vai morrer. E eu nem gosto deles não, tá? Só tô dando um exemplo de alguém que não ganha nada pra então, cultura, mas que se ele não receber essa verba, essa cultura simplesmente vai parar de existir, sacou? Mas a questão cai exatamente nisso. Eu não sei se a resposta, se eu estou pensando certo em relação a eu não conheço eles, de fato. Mas, por exemplo, do que eles viviam antes? De onde vinha a renda desse Então, grupo? mas é porque eu acho que é a questão. A gente tem que, assim, eu posso estar equivocado, mas eu acho que essa é uma verba de resgate para a cultura, né? Não é uma verba de resgate para o cidadão sobreviver. Eu posso estar totalmente equivocado. A regra de resgate para o cidadão sobreviver é o inciso 1. A gente tem que pensar como que a cultura vai sobreviver com isso. Eu acho que um tanto dessa lei vem exatamente para não se desintegrar as ações culturais que definem um povo. Então, a verba é mais para salvar a cultura. Posso estar totalmente errado. Tem uma parte dela que é o inciso 1, que é para o cara que está na situação que ele precisa sobreviver. Não é a lei não é para você tampar buraco de quem perdeu dinheiro. Isso aí todo mundo perdeu. Estou falando posso estar errado, mas até um debate bem interessante, sacou? Sim, eu concordo. Eu acho que a questão não é só essa, tanto que um dos motivos que eu acho que é mais interessante mudar para o inciso 3 é que a pessoa pode falar, não, o ano está perdido e eu vou pegar esse dinheiro e vou investir em novos produtos a partir do ano que vem, o que seria muito inteligente. Mas eu falo, né, eu coloco na questão de grandes coletivos, às vezes coletivos como esse que você está citando, é que assim, de onde vem, por exemplo, eu não sei dizer, mas vamos pensar, eu tenho um coral e esse coral nunca recebeu nada porque ele vive ali, os próprios membros sustentam esse coral. Então, na verdade, a menos que o membro do coral tenha perdido a sua renda pessoal por causa da pandemia, mas isso aí se enquadra lá no auxílio emergencial, né? Não aqui. Esse coral, ele não perdeu verba, ele não perdeu dinheiro por causa da cultura. Não estou falando que seja o caso deles. Deixa eu dar um exemplo então, porque eu acho que vai. Vamos lá, você tem um grupo que tem 100 alunos hoje e que você tem 100 alunos que pagavam lá R$80 por mês para ter aula ou de capoeira, ou de tambor, ou de qualquer coisa. E esse grupo existe como um coletivo de cultura, ele faz o tambor lá ou faz qualquer coisa, e aí ele tem essas pessoas.
Esse grupo hoje, se ele tiver 10 alunos inscritos, é muito. Ele perdeu todos, porque todo mundo perdeu dinheiro, todo mundo foi desempregado, perdeu as coisas e parou de contratar. Então, essa verba que esse aluno dava para esse grupo, eu acredito que, por exemplo, o pessoal da capoeira deve estar com esse problema, porque quem que vai ficar pagando mensalidade de capoeira, sendo que não está podendo encontrar para jogar capoeira? Então, tu vai espremendo todo mundo, uma hora a galera vai cortando dinheiro disso, e a população vai passar por isso. Então, e a verba é limitada, você vê que ela não é nem de resgate para as pessoas do grupo em si, porque 15 mil, por exemplo, um coletivo, não vai resolver o problema financeiro de uma pessoa individual. Se você colocar 15 pessoas, aqui, 500 conto para cada um. Só que aí ela vai cobrir exatamente esse déficit que o pessoal está tendo desses alunos, sacou? Acho que não dá para excluir nesse sentido de ficar tentando entender da onde que o cara tirava a verba, se antes ele não precisava, agora ele não precisa. Isso é bem capcioso, assim, sacou? Porque às vezes o cara antes não precisava exatamente porque ele tinha isso, mas agora ele não tem mais. Então, mas aí, eu vou a questão apoiar, que você colocou, Sandro. Alexandre, é exatamente o que eu estou falando. Se você tinha um grupo que tinha 100 alunos e hoje tem 10, ele precisava dessa verba e ele perdeu essa verba por conta da pandemia. Isso é o caso do meu curso hoje. A gente está com 60% a menos de aluno por conta da pandemia, exclusivamente por conta da pandemia. Então, esse caso, a pessoa ganhava dinheiro com cultura e parou de ganhar. Claro que aí, como ela falou, pode ter um coletivo de capoeira que tem 10, 15 pessoas e aí entra-se um segundo problema aí. Mas eu falo só essa questão do ter de verba antes, é só para ter cuidado com, às vezes, grupos, coletivos, eu não saberia nomear nenhum agora, que funcionavam sem verba nenhuma, não cobravam nada, não vendiam nada, não cobravam ingresso, não cobravam mensalidades, e vão entrar num edital para ter uma verba talvez de investimento, uma verba para se ter coisas maiores, que na verdade é um edital de emergência para quem perdeu dinheiro. E isso inclui o cara que perdeu o aluno, isso inclui o cara que perdeu a apresentação, isso inclui o espaço que não pôde agendar a apresentação e não pôde alugar o próprio espaço. Para fazer isso inclui o professor que não está podendo dar aula. Eu acho que isso inclui todo mundo. É só ter cuidado com isso, com a pessoa que não era um agrupamento que tinha verba. Isso não exclui nem o aluno, porque se você tem 1000 alunos, que ótimo, a cultura está atingindo muita gente. Você não pode excluir o aluno dessa conta. Isso também não exclui o cara de, às vezes, num outro momento, querer entrar no edital. Quem vai ter que decidir isso são os critérios e o grupo lá na hora que for decidir quem que vai ser aprovado ou não, sacou? Eu acho que não entra, a gente não tem que entrar nesse mérito, se o cara pode entrar ou não, sacou? Gente, exatamente, eu acho que o que o Moito interromper. estava falando, só desculpa te cortar, Tamires, é um caso que eu passo aqui também com o VUCA, né, que é um grupo que eu tenho vários músicos e vários professores envolvidos, né, e a gente tinha alunos e que eles saíram também por conta da pandemia, mas eu acho que o critério, quem vai definir de fato, assim, eu acho que qualquer um que se sentir favorecido através desse edital deve entrar pelo edital e vai ser julgado de acordo com o projeto que vai ser definido depois num edital, né? De seus pré-requisitos, né? Então, acho assim, vai ter um currículo cultural, esse tipo de coisa. Então, acho que realmente não entra. Acho que é direito de qualquer um entrar nesse edital, assim. Minha opinião. Eu já aproveito que o microfone está aberto também. Eu voto na proposta Kamikaze, que eu acho que é a que é mais justa e mais ampla para abranger toda a cultura e sem dar garantias de que essa grana não vai voltar para o Estado, né? O inciso 2, você tem que ficar uma burocracia de ir até a Secretaria de Cultura para poder pegar um respaldo. Nossa, e com um prazo tão pequeno, eu acho que essa proposta é a mais coesa, assim, para se aplicar. Agora, eu acho... Posso deixa eu só incomodar rapidinho, só um segundo. Eu quero avisar para vocês, gente, que a gente está agora com 1h40 de reunião e a gente vai precisar começar a caminhar para o final, porque às 9 horas eu e o Zezinho temos uma outra reunião. Acreditem se quiser, a gente tem reunião às 9 horas da noite. E aí, como tem outras pessoas esperando por nós, a gente não pode alongar muito aqui. Queria chamar a Thalia também, que me pediu algum tempinho já para falar aqui no privado. Ela queria comentar esse assunto. Thalia, fica à vontade no microfone, tá? E aí a gente começa a caminhar, gente, por favor, para as últimas perguntas e considerações finais, para a gente não extrapolar esse tempo, tá? Desculpa, mas infelizmente a gente precisa sair. Tem 20 minutos, dá para conversar bastante ainda, só
É só porque E assim, vai ser alguém de estava repente. falando agora que eu cortei também. Quem que era? Era Desculpa. o Marcos, o Marcos. O Marcos emenda depois a Thalia, Marcos. Isso, boa. Quem vai primeiro? Thalia? Vamos lá. Posso ir, mas achei que o Marcos ia primeiro. Não, eu queria só comentar uma questão sobre a conversa aqui. Por que eu trouxe a realidade dos grupos de capoeira? Além de compartilhar, né? De querer compartilhar a realidade. Para você, imagine o que é ter um grupo de 500 pessoas. E a capoeira, apesar de hoje ela ter esse elemento, ela é uma cultura popular, uma tradição popular. As pessoas que entram na capoeira, elas se ligam ao mestre. Os grupos de capoeira têm os seus mestres, que são as nossas ancestralidades, são as pessoas que detêm o conhecimento sobre aquilo. Então, mesmo que você seja um aluno, você não é só um aluno da escola, você é integrante daquele grupo. Inclusive, não é comum que as pessoas mudem de grupo, né? Assim, existe, mas assim, é um pouco... não é tão simples. Uma pessoa não muda de um grupo de capoeira para outro com muita facilidade. Então, para você ter uma estrutura de 500 pessoas num grupo, ou de 200 pessoas num grupo, você tem uma equipe que está com você, mesmo que ela não dê aula. Para você fazer uma apresentação, para você fazer um batizado de capoeira, para você fazer um evento. Muitas pessoas, às vezes... E essas pessoas também estão afetadas. Eu acho que tem um elemento que o que eu quis trazer é porque alguns grupos, por exemplo, um valor de R$3.000 pode contemplar na sua divisão. Mas se a gente for pensar, por exemplo, R$3.000 no nosso grupo, se a gente tiver 25, vou colocar 20 professores, faz a divisão. E a gente não está dando aula, né? Mas aí assim, entraria no 15.000, Thalia. Sim, então, mas a gente pode ter um grupo com 5 pessoas que vai entrar com 15.000 e a gente vai ter um grupo com 20, com 25, 30 que vai entrar nos mesmos 15.000. Eu digo para a questão do critério mesmo, assim. Por isso que eu perguntei dos números, né? Por que até 5 e tal? Porque eu acho que a gente pode ter uma distância. Mas eu só queria pontuar isso porque para a gente tomar um cuidado, assim, porque essa é uma lei que tem a ver com a questão cultural, não só do trabalhador da cultura, né? A gente está tentando fazer a cultura sobreviver. E aí, se a gente fala só de quem ganha dinheiro com a cultura, a gente pode colocar em risco a existência dos agrupamentos culturais, a permanência deles. Eu queria pontuar a partir disso, assim. Eu vou dar uma informação que eu acabei de receber em primeira mão, que tem um edital, gente, nacional não, na realidade estadual, sendo estudado para a questão da capoeira, tá? E no dia 26, a FUNALFA, por meio da biblioteca Murilo Mendes, vai realizar um redemoinho com a temática da capoeira no dia 26, tá? Se você quiser participar, vai ser ótimo. Vamos lá, Marcos. Então, eu queria, uma dúvida que eu tenho, pessoas que deixaram de receber, que não existe possibilidade de fazer o seu trabalho hoje em dia, por exemplo, banda. A banda não pode tocar hoje em dia porque não pode ter o público que gera o cachê dela, certo? E o bar não pode abrir, né, com eventos, com um show, porque não pode ter aglomeração. Então, eu acho que tem alguns setores da cultura que não tem como trabalhar de jeito nenhum agora. Alguns pode até ter. Tem bares que estão abrindo, que é um bar cultural, por exemplo, mas que não tem condição de ganhar, não ganha... Como é que eu falo? A parte daquele bar... Vou dar um exemplo do Utopia. O Utopia funciona hoje em dia com as lives lá, mas ele não consegue gerar renda, né, para os seus músicos que tocam lá. E eu acho que os valores tinham que primeiro alcançar essa galera. A banda que tocava e não pode tocar mais, porque live é muito difícil dar dinheiro, né, algo do tipo. Por exemplo, o Clube Necessaire, que tem estúdio de ensaio e faz show. Então, tipo, ele não está podendo fazer show, as bandas não estão podendo ter ensaio, porque as bandas não vão ensaiar porque não pode ter show, né? Os casamentos, o pessoal todo que trabalha com casamento também não está podendo trabalhar. Eu acho que primeiro tem que ir para
para esse tipo de setor, sabe? A pessoa que não tem como de jeito nenhum trabalhar agora. Porque por exemplo, uma aula de yoga, você pode ter uma aula de yoga pela internet, sabe? Mas você um show pela internet não dá dinheiro. Então, essa galera não consegue se sustentar. Então, eu acho que devia ser assim e já excluir pessoas. Por exemplo, tem uma banda faz inscrição, tem 5 pessoas, só que aí ganha como grupo, mas tem 2 ali com um trabalho fixo, né? Então, como fazer isso? Eu acho que é só algo que eu queria colocar, sabe? Sim. É uma dúvida também. Sim. É uma dúvida que a gente tem também, viu? É algo complicado, né, de definir, porque assim, todo trabalhador da cultura tem que ser olhado, né? Mas algumas coisas são muito particulares de uns e de outros, né? Essa é a maior dificuldade que eu acho que a gente enfrenta quando a gente pensa em abrir para projetos ou para esse caso, como é o emergencial, né? Até nesse caso é complicado. Por exemplo, se Utopia e o Necessaire não conseguir esse fundo, né? Acabou, eles não conseguem sobreviver ano que vem, não conseguem continuar o trabalho. E aí? Se eles não conseguem ser contemplados com isso, não tem por exemplo, o Utopia, que dá muito espaço para a galera do ensino superior ali, né? Como é que fala? Universitário, que dá muito espaço para o universitário, para a banda universitária, não tem não vai conseguir sobreviver. O Necessaire, por exemplo, que dá muito espaço para quem geralmente não tem espaço, a galera punk, a galera gótica, a galera do indie rock, sabe? A galera que menos tem espaço para tocar nos grandes locais, porque são públicos menores, né? É uma realidade social mais menor. E se eles não conseguirem sobreviver, a galera que toca esses estilos mais descriminalizados, vamos botar assim, não tão populares, não vai conseguir sobreviver. Entende? Agora, se eu contemplar um cultural da vida, os caras têm tamanho, nome suficiente para conseguir passar dessa, julgo eu, posso estar errado, passar de um período desse sem grandes prejuízos, sabe? Eu acho que tinha que, sei lá, desculpa. Nada, imagina. É isso aí. Cada um tem as suas questões mesmo. Assim, é por isso que é válido esse debate aqui. Tem coisa que a gente não tem resposta, não tem muito como opinar. É ouvir, ficar matutando, né? O plano é um pouco esse. A gente, depois das reuniões de hoje, amanhã vamos entrar em debate com o pessoal do Comitê de Fiscalização e Acompanhamento da Lei Aldir Blanc. Alguns deles estão aqui presentes, né? Já vi a Giane, a Marília. E aí, a partir então dessa, opinião, a Fernanda Cruzi, que está aqui também, a partir dessas opiniões que foram colocadas por vocês, o que eles nos disserem, a gente então vai tentar maturar o mais rápido possível. Claro que vai ser imaturo, claro que vai ter gente insatisfeita, né? Como eu falei, o recurso é finito, 3,5 milhões é um dinheiro que a cultura de Juiz de Fora nunca viu do ponto de vista do fomento. Ainda assim, temos lá 1.977 cadastros e uma divisão sem viagem, né? 15 mil reais não é uma fortuna, não resolve a vida de algumas pessoas. 3 mil não vai salvar ninguém também, é uma ajuda que está sendo dada. A gente chegou em 1/4, 1/5 desses que estão registrados. Na verdade, quando a gente fez o Departamento de Acesso à Cultura, pegou no nosso cadastro os espaços e os coletivos citados, a gente tem quase 800 nomes de espaços e coletivos em Juiz de Fora. É um número absurdo que nós não fazemos ideia. A gente não consegue, a nossa vista não alcança mesmo tudo isso, né? Eu, gestor cultural, que trabalho com isso todo dia, agora há 2 anos, estou muito distante de saber o que é a cultura de Juiz de Fora. Então, não vamos chegar lá vamos chegar do melhor jeito possível, mas não vamos chegar em todo mundo, infelizmente. Zezinho, esse número de cadastrados, 1.900 alguma coisa, já está excluído pessoas que têm
trabalhos fixos e fazia trabalho cultural como um complemento de renda ou, né, um a mais? O dado que a gente cruzou aqui é de que 885 disseram que vivem exclusivamente das suas atividades culturais. 708 falaram que possuem outras fontes de renda. E 384 só, quer dizer, na verdade não é só também não, 20% falou que não ganha dinheiro com cultura. 80% dessas 2.000 pessoas, vamos lá, 1.600 pessoas, disseram que ganham dinheiro, que complementam a sua renda ou vivem exclusivamente. Então, esses já não serão salvos, nem serão os que vivem exclusivamente. Então vocês vão fazer esse contrapeso, no caso, né? Podemos fazer. Não é exatamente. Porque é isso, assim, né? Mais cedo a gente foi falar, eu não sei se passou alguma pergunta nesse sentido aqui, vou levantar ela, aproveitar que está acabando porque é polêmica. A pessoa pode receber em mais de um inciso, e aí eu vou aprofundar isso, né? A gente já falou que quem recebe o auxílio emergencial do governo federal, que tem nada a ver com cultura, não pode receber o inciso 1. Mas quem recebeu o inciso 1 pode receber no 2? Pode receber no 3? Pode, né? Isso trazendo mais uma vez aí pessoal do... Agora eu lembrei, foi a Cruzic quem colocou esse ponto primeiro. Quem recebe no inciso 2 pode receber no 3? Quem recebe como gestor de espaço pode receber como artista? Quem recebe como um grupo pode receber como gestor de espaço? Porque muitos de nós estamos em mais de uma dessas esferas. E o dinheiro que eu recebesse, né, se eu tivesse um espaço, eu utilizaria ele para pagar aluguel, conta, sei lá o quê. E talvez eu precisasse de dinheiro para mim também, dos 3.000, para eu poder fazer as minhas coisas, para eu comer, para eu pagar minha conta, etc. Então, a gente entende que não há por que ter uma vedação nesse sentido, pelo menos, né, a partir dessa provocação da Fernanda, que no primeiro momento eu fui contra, mas depois repensei, nesse momento eu estou de acordo. A gente não precisa ter uma vedação, mas pode ter um peso, né, para tentar, mais uma vez, espalhar mais o recurso. Então, se você está ganhando porque tem um coletivo e está ganhando como artista individual, que você também está pedindo, talvez em um dos dois você perca um pontinho ali para poder propiciar que uma pessoa que não recebeu de forma alguma também tenha acesso. Mas não quer dizer que você não precise, como gestor ou como integrante de coletivo e como indivíduo. Tudo isso é muito difícil, né? Deixa eu ver os comentários aqui. Acho que o Danilo, né? Gente, me desculpa, mas casamento não é cultura, é evento privado. O cara do casamento se inscreve na fila de R$600. Acho que dando prazeres. Não seria mais diferente as bandas entrarem como coletivos e as beneficiadas realizarem suas lives nos espaços? Fernando, eu não sei, eu tenho uma dúvida hoje sobre a validade das lives, sabe? Tá tendo tanta live já há tanto tempo, né? A gente aqui mesmo, olha a importância desse debate. Nesse momento temos 29 pessoas participando, sendo que temos 2.000 agentes culturais cadastrados. Parabéns a vocês. Eu sei que também cada um tem a sua vida, né? Ao todo, acho que devem ter circulado nas duas reuniões cerca de 100 pessoas. É um número já representativo, mas também é pouco. Então, a gente não está falando exatamente da questão da apresentação, da coisa futura. Agora, se a banda recebe e ela quer fazer uma live, ela pode. Se ela quer gravar uma demo, ela pode. Se ela quer guardar a grana para no ano que vem produzir um show em algum espaço público da cidade, ela pode. Aí vai de cada um. Se a sua banda, né? Eu sei que você não está falando especificamente de você, mas se a sua banda tem público para live e vocês estão a fim de fazer live, massa, faz pra caramba. Agora, a gente ficar estimulando, façam mais um monte de live, gente. Hoje eu acho que, sim, eu deixo cada um decidir. E eu deixo, né? Eu prefiro que a gente permita nos editais que cada um decida o que prefere, o que acha mais interessante. Trajano 885 me surpreendeu. A mim também, né? Comentei isso no início. Eu achava, até falava antes do cadastro que seria um número bem menor. E aí, não, 44,8% responderam isso.
Camila, muito importante beneficiar somente quem não tem outra atividade a não ser a cultural. Aí é polêmico, Camila. Eu entendo absolutamente o seu ponto, concordo parcialmente, mas quando a gente olha para esse todo, né, a fala da Thalia, por exemplo, da capoeira, a fala do Moita também, né, assim, talvez, vou tentar usar o mesmo exemplo do Moita, porque eu conheço um pouquinho da realidade ali do pessoal do Salcio, da comunidade alemã, do Borboleta, né? Eles têm a sede da Associação Alemã. Oi? O grupo chama Schmetterling. Schmetterling, sim, sim. O Salcio estava me falando, assim, nas últimas semanas, sobre entregar o espaço. E aquele espaço, que é da Associação Alemã, e que a Associação Alemã não são pessoas que vivem de cultura, mas aquele espaço permite, propicia, por exemplo, realiza a Festa Alemã, que é um dos maiores eventos da cidade, patrimônio imaterial de Juiz de Fora. A Associação Alemã perder a sua sede é um baque muito grande para a associação, para a continuidade dos trabalhos, especialmente para quem hoje está à frente dela, que não vive disso, mas é quem está assinando e quem está se encarregando de cuidar das contas. Então, essas pessoas, né, eu estou falando do Salso porque é o que eu conheço pessoalmente, ele é do Conselho de Cultura, aí talvez por isso tenha um contato mais próximo comigo, e essa facilidade para que eu o enxergue, assim como eu não estava enxergando a capoeira e a Thalia trouxe. Mas é preciso pensar também em tudo isso. E por mais que a gente pense, por mais que a gente olhe, por mais que se esforce, continua fazendo sentido também o seu argumento de que, e aí? E quem vive disso e que por conta disso não vai receber? Como é que essa pessoa faz? Como não defender quem vive exclusivamente de cultura? Mas o dinheiro acaba. O Rick falou que vai precisar sair. Obrigado pelo esclarecimento. São ótimos kamikaze neles. Não sei se o Rick já saiu. Valeu. Thalia, nem todos têm acesso à internet com qualidade para garantir live. Sim. Verdade. Maíra, obrigado a todos. As reuniões estão sendo muito esclarecedoras. Valeu, Maíra. Camila, entendeu o ponto? Bacana também. Adams. Hoje mais cedo eu falei que se fosse necessário já poderia prestar conta hoje mesmo, mas é realmente sério. Esse valor já está todo comprometido com contas atrasadas e não será suficiente. Tem a ver também, estou citando a Thalia toda hora aqui, é isso. 15 mil não resolve a vida, não resolve. Pode resolver de alguns. Fala, Marcos. Zezinho, tem uma vez teve um projeto não sei se era da Funalf ou da prefeitura, de utilização dos espaços, dos patrimônios que não da prefeitura ou do Funalf que não são usados para nada. Não sei se tem isso mesmo, que poderiam ser utilizados para algum projeto cultural. Tipo, me falaram sobre um setor de PAC, eu não sei o que é isso, que é eles que comandam essa parte de patrimônio, sei lá, como é que eu falo? Imóveis que não são usados de poder público. Tá, vou responder do que eu sei. A gente tem 2 minutos só, ainda quero dar umas boas notícias para vocês no final, tá? Para quem ficou até agora, guerreirões e guerreironas. Faltou spoiler, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Não sei exatamente dessa história que você está contando. A DIPAC é a Divisão de Patrimônio. Ela não administra nenhum espaço, na verdade. Ela ajuda a gente a fiscalizar o patrimônio da cidade, promove ações de educação patrimonial, cuida das questões de tombamento e mais uma penca de outras coisas, mas especificamente isso não. Um plano que nós já falamos agora durante a pandemia foi, mas vai ter uma mudança de gestão na prefeitura, não sabemos, não dá para a gente prometer coisa, mas vamos deixar encaminhado, até o Moita sabe disso, que o pessoal do MARI, aquele coletivo, né, o movimento, já conversou com a gente um pouco a respeito. A ideia é que a gente lance editais ou deixe eles engatilhados para poder exatamente permitir que no ano que vem agentes culturais da cidade utilizem os espaços públicos para fazer dinheiro de maneira não onerosa, pelo menos ao longo do ano que vem, como uma estratégia para ajudar a retomada do setor. Então, a pessoa que dá aula de pintura, aula de desenho, por exemplo, ela possa utilizar as dependências do CCBM, que são já pensadas um pouco para isso, e consigam, assim, fazer uma renda ali. A gente tem o Teatro Pascoal, a gente tem o próprio teatro, né, a Sala Flávio Márcio no CCBM, a gente tem o Centro Cultural de Na Rocha, a Praça Céu, a Casa de Leitura Delfina, enfim, uma série de patrimônios, tombados ou não,
preparados para receber ações como essa. Então, tem esse plano também, que vai além, né, da questão da Aldir Blanc, que essa é mais uma ação da Prefeitura. E aí, para poder encerrar, falando em ações da Prefeitura, na semana que vem, a gente está lançando o edital na nuvem, que ele é um recurso federal, uma emenda parlamentar da deputada Margarida Salomão. Ela destinou isso em 2015, e tivemos muita dificuldade de operacionalizar esse recurso, mas felizmente, na semana que vem, o edital na nuvem está na rua. São 102 prêmios de R$ 760, também com uma contrapartida muito simples. Esse é um projeto que a gente colocou, né, pela primeira vez, cota de 60% no mínimo para pessoas pretas e pretos, negras e negros, e pardos e pardas. Teremos cota nesse edital. E a Lei Murilo Mendes 2020 está para acontecer, tá? Mais uma boa notícia. Em breve a gente oficializa isso, tem que ter um decreto, tem que ter toda uma outra questão, mas vamos fazer uma Lei Murilo Mendes no valor de R$ 1,5 milhão também, assim como no ano passado, ainda esse ano. O resultado final só deve sair no início do ano que vem, mas acho que é uma forma da gente garantir também aí nessa passagem de gestão que, além do recurso da Murilo Mendes do ano passado, que está sendo pago agora, a gente tenha mais essa oportunidade já no ano que vem de R$ 1,5 milhão estar sendo injetado na cultura da cidade. É isso. Deixa eu avisar que nossos convidados da próxima reunião já estão chegando. Não estou nem liberando ainda, já avisei para eles que a gente está terminando aqui. A Angélica entrou, ela foi a primeira que eu vi. Aí eu falei, ai, a Angélica é da próxima reunião, coitada. Pontual. Gente, boa noite a todos. Bem pontual. Obrigado. Trajano, fica chateado comigo, não. Valeu, até mais, gente. Valeu, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Vamos encerrando, Zé? Você tem mais algum recado para dar? Não, boa noite, obrigado pela participação. Em breve a gente dá mais notícias, vão ter novos conectas também. Fiquem ligados nas redes sociais do Funalfa, que é onde a gente tem para divulgar de um jeito mais prático isso. Também estamos em breve lançando, agora a gente vai ter mais canais de comunicação da Aldir Blanc, um site, um WhatsApp com lista de transmissão, as próprias redes. Também acho que vai ficar mais fácil da gente ir se comunicando, mas participem conosco dos Conectas, que são a forma da gente estar, né, tendo participação popular de fato na implementação da política pública. Sim. Boa noite, gente. O Trajano perguntou aqui como fica sabendo das nossas agendas de reunião. A gente sempre divulga nas nossas redes sociais e no site da Prefeitura, Trajano. As redes sociais no Instagram e no Facebook, Funalfa Cultura. Tá? A gente sempre divulga por lá tanto o calendário do Cultura Conecta quanto do Redemoinho, que eu comentei que vai ter sobre capoeira, e que aí são temas variados, toda vez a gente faz um diferente, quanto as lives também, que a gente tem começado a fazer por agora e a gente viu que dá bastante certo. Obrigada pela presença de vocês, gente. Se cuidem, fiquem com saúde e a gente se vê em breve. Boa noite. Alguém perguntou, o Marcos perguntou aí, Marcos, pode mandar no fomento.funalfa@gmail.com, tá? Isso. Maria, boa noite, agradeço aí que estão os parentes da Funalfa, equipe envolvidos, por disponibilizar a atenção especial. Valeu, Maria. Med. Obrigada, Med. Salve o plano Kamikaze, é isso aí. Ai, meu Deus, todo mundo. Pegou, já era. O nome é esse agora. Vou parar a nossa gravação vai aqui, chamar, tá? edital Kamikaze, tá bom.